Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Empresariando. Boa noite, Adeilson. Boa noite, Mendes. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, fala um pouco mais hoje sobre o nosso convidado da noite. Bom, gente, está muito feliz aqui hoje. Temos um convidado super especial, né, Mendes, para esse bate-papo que a gente quer promover aqui, o nosso empresariando. E hoje nós temos um tema bem legal. Quero apresentar para vocês Irley Gugel. Ele é sócio-diretor, o Mendes, da Casa Nobre Imóveis, é formado em logística pelo Instituto Federal, é corretor de imóveis e também é perito avaliador de imóveis. Irley Gugel, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Dois grandes amigos aí de longa data. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e falar um pouco aí sobre o mercado imobiliário, né? Tirar aí as dúvidas, né? Trouxe aqui umas anotações que é umas dúvidas frequentes das pessoas, dos empresários, das pessoas que estão aí em busca de comprar o seu imóvel. Ah, pode deixar que dúvida da minha parte não vai faltar, não. A gente tem plano, obviamente, de comprar imóvel, né, Mendes? O- E o Irley é administrador, hein? Ah, Administrador. assim, Administrador de essência aí, né? Isso é importante, né, Sim, sim. para esse ramo da empresa, de empresarial e também, né, de imóveis. Eu acho que é uma bagagem a mais, né, Sim, que sim. você tem ali para poder falar desse tema, né, Erlei? não é verdade. Eu trabalhei algum tempo aí como administrador de empresas, né? E hoje administro imóveis também, né? Além de vender imóveis, a gente também faz a parte de locação, onde a gente faz a administração de imóveis. Então, tem alguns empresários que eles compram imóvel para investimento, né? Mas não tem quem administra. Então, eu fui meio que conduzido para essa função, de locação, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho também. Ah, que legal. Então, tem esse trabalho também, além de todo o processo de venda de imóveis, tem a parte de administrar imóveis. Muita gente não sabe que tem isso também, né? Que você pode comprar um imóvel e deixar para uma administradora administrar ali algumas pessoas que compram para fazer investimentos, né? Verdade. Muitas pessoas eles buscam a gente, primeiramente, né? A gente atende muitas pessoas que é aqui do Brasil e está fora, está trabalhando fora, né? Então, eles querem estar investindo aqui no mercado imobiliário, que eles veem que a lucratividade do mercado imobiliário é muito boa, né? Mas por eles estarem distante, né, Uhum. eles buscam a gente para compra e depois eles utilizam do nosso conhecimento para administração também desses imóveis, porque eles estão trabalhando fora do Brasil e para eles fica muito mais difícil. Então é importante ter uma pessoa que tenha o conhecimento do mercado imobiliário, não só das vendas, né, mas também da parte de administração de imóveis. Certo, legal. E ele aí, assim, a gente vai fazer uma linha do tempo, isso é fato. Saber mais um A Bacana. gente vai saber um pouquinho mais desse negócio aí, mas sim, a primeira pergunta meio que te levou ao mercado imobiliário? Sei lá, como foi isso? Então, Conta um pouco pra cara, gente. foi um insight que eu tive, ainda trabalhando no segmento empresarial, né? Ainda estava trabalhando com o Odair da Isolu. E o Odair, por sinal, para mim foi um professor. Aprendi muito com ele, aprendi muito com a Isolu, né? E uma vizinha da minha casa, eles colocaram o imóvel à venda. E aí ele falou: Irley, como a gente já não está mais aqui na casa, eu vou deixar a chave do imóvel aqui com você, né? Respondendo aí a pergunta, né, de quando é que eu comecei e por que que me veio esse insight, né? E aí ela deixou essa chave lá comigo. Passado um tempo, uma pessoa me ligou e falou: olha, você que está com a chave do imóvel tal? Eu falei, cara, sou eu. E aí ele falou: olha, eu tenho um casal para mostrar um imóvel, eu sou corretor de imóveis, então eu vou precisar de pegar a chave aí com você, né? Para para mostrar esse imóvel para esse casal. E eu falei, bacana. Esperei lá na hora marcada, né? Cara, o cara chegou com um carrão preto, a hora que ele abriu a porta para pegar a chave, congelou meus pés. E eu olhei, ele desceu bem arrumado. Eu falei, cara. E ele foi perguntar para ele, cara, o que que é isso? Ele falou, cara, não, eu sou corretor de imóveis. Eu vendo imóveis aqui na cidade de Anápolis, em Goiânia, em Brasília. E aí eu falei, me deu aquele estalo. Eu falei, cara, corretor de imóvel, cara, com esse carrão, eu falei, é fácil. É para mim. Mas a Isso gente. porque você pegou a chave. Isso porque eu entreguei uma chave, né? Então aí eu falei, cara, essa profissão, gostei dessa profissão. O cara tem um carrão, anda bem arrumado, é só ir ali vender a casa, é facinho.
né? Nesse primeiro momento, então você achou que era uma coisa assim? Eu achei que era uma coisa simples. E acaba que no mercado, a gente acompanhando a internet, tem muito guru vendendo essa facilidade, entendeu? Mas, na verdade, o mercado imobiliário ele não é tão fácil, entendeu? Sim. Mas muitas pessoas são enganadas, às vezes, né? Que é um caminho fácil, cara. Você vai lá que você fica rico, né? Mas tem uma jornada, tem um plantio. Sim. E o corretor de imóveis ele tem que estar preparado para os nãos. E antes dele se tornar um corretor de imóveis, ele tem que fazer um curso, né, que é o curso de técnico em transações imobiliárias, e aí onde você pega a sua credencial, né, que é a carteira profissional de corretor de imóveis. Então, já é uma dica, né, sempre que vocês forem negociar algum imóveis, né. Se hoje, por exemplo, eu falo assim, eu quero parar de atuar no meu ramo, eu quero ser um corretor de imóveis. Quais Sim. serão os caminhos? O Vai primeiro que é, A gente pode e, esgotar as possibilidades aí, né? o primeiro vamos ter passo. concorrente, calma, Né? calma que a gente E vai. engraçado, cara, quando eu comecei no mercado imobiliário, uma das preocupações que eu tinha era essa. Falo, nossa, a hora que eu chegar lá, tem aquele tanto de corretor antigo, igual esse rapaz que veio aqui, e aí eles não vão querer me ensinar, né? E como todos os lugares que você vai trabalhar, as pessoas não querem te ensinar tudo, né? Sim, com E é uma das profissões, uma das coisas que eu me surpreendi na profissão de corretor de imóveis. É, tem uma amizade, um companheirismo muito grande. Então, quem já está lá, eles acabam ajudando você de bom grado. Entendeu? Então o mercado imobiliário ele tem dessas coisas. Porém, o mercado imobiliário hoje tem muito vendedor de curso, né? Vendedor de vida fácil. E o corretor de imóveis ele tem que entender que, respondendo à pergunta do Mendes, né? Você tem que fazer um curso de técnico em transações imobiliárias, né? Então tem uma série de coisas que você tem que aprender sobre o mercado, sobre todos os tipos de imóvel, documentação, cartório, banco, Tem alguma financiamento. formação, por exemplo, eu tenho que fazer segundo grau, é um curso, é uma Sim, Curso graduação, técnico, né? é, técnico, é exigido que a pessoa tenha o segundo grau completo. certo? Se não tiver o segundo grau completo, né, o ensino médio, né, não tem como. E aí você vai fazer um curso normal como uma faculdade. Leva Uhum. de 6 meses a um ano. Então é um curso, não é muito rápido, mas é um tempo razoável, Sim. né? E a profissão de corretor de imóveis, você fez esse curso, você vai procurar uma imobiliária, né? De 6 meses a. Você finalizou o curso de TTI, no meio do curso, ou você iniciou o curso ali, está com 2, 3 meses, você já pode procurar uma imobiliária para você fazer um estágio. Ou seja, um aprendizado. Você vai fazendo o curso, né? E juntamente com esse curso, você pode estar fazendo um estágio, onde você vai estar aprendendo sobre atendimento, sobre tipo de imóvel, entendeu? Então, é importante que você busque uma imobiliária, porque dentro de uma imobiliária você vai ter um direcionamento mais profissional. O curso ele te ensina, como toda a faculdade ensina aí um advogado, né? E aí é na função atuando que você vai começar a aprender a resolver os problemas, a aprender a direcionar o seu cliente da melhor forma, entendeu? Então, além do curso, eu tenho que estagiar também. É Isso. bom, devido Como à quantidade de trâmites que se tem hoje. A gente sabe que é burocrático. Isso. É Muito. como uma faculdade. Então você vai fazer o curso, Entendi. né? Durante o curso, alguns cursos a gente já pode fazer estágio e o corretor de imóveis é um deles. Você procura uma imobiliária. O que, que é a dica que eu dou para quem quer começar? Não é uma vida fácil, o primeiro ano é plantio. É como semear uma terra, né? Toda a terra, você Sim. chega lá, ela está um mato, você vai ter que tratar essa terra, né? Arar, Você me fez lembrar adubar. do sítio. Não é uma boa lembrança ou uma boa É uma lembrança? boa lembrança, é Boa uma boa lembrança. lembrança. E aí, o primeiro ano você tem que entender que é um plantio, onde as pessoas vão estar conhecendo o seu trabalho, né? E você vai estar aprendendo a profissão ainda, porque é seu primeiro ano de atuação, né? Então, eu vejo a profissão de imóveis, sempre que um corretor me pergunta ou me pede uma dica, né? Eu falo, é um plantio. E é assim, ó, de cada 5 corretor que entra no mercado imobiliário, 4 saem. 4 desistem no primeiro mês. Por quê? Só que esses 4, antes de sair, eh, eles entram no mercado com oferta de ganho fácil de ficar rico logo. Eles saem ou eles são Eles retirados? entram no mercado, né, com a ideia de que vai ganhar dinheiro fácil, Uhum. né, e é um trabalho.
E você tem que trabalhar muito, tem que buscar muito conhecimento. E a profissão de corretor de imóveis, você não para de estudar nunca, porque vai mudando muito as formas de vender, de financiamento. Então, você tem que estar atualizado. Tem Sobre legislação também que vai as mudando, né? Isso, as legislações mudam, né? E as leis vão mudando com muita frequência, entendeu? Vai modernizando e você tem que estar atualizando. E o corretor de imóveis, além de tudo isso, ele tem que acompanhar o mercado financeiro, acompanhar o mercado financeiro, acompanhar o que está acontecendo no Brasil e na cidade. É importante para o corretor que está começando estudar o plano diretor da cidade. Ah, legal. O plano Plano diretor diretor, da então, cidade isso. é um grande divisor de águas, principalmente para os investidores. O corretor que não estuda o plano diretor, ele não sabe para que lado que a cidade vai crescer, né? E ele não consegue direcionar um empresário que quer investir e ter um lucro para o caminho certo. Às vezes você está sabendo que o crescimento da cidade vai ser para uma determinada região, você tem que direcionar o seu cliente investidor, né? A maioria dos empresários buscam investimento lucrativo. Às vezes o corretor, não por maldade, mas por falta de conhecimento, né? Ele acaba fazendo muitas pessoas fazerem negócio que eles buscam um retorno empresário, ele quer um retorno mais rápido. Ele quer que a valorização do imóvel seja o que prometeu. E muitos corretores, não por maldade, mas por falta de estudo, assim, boa parte, algumas imobiliárias, não gosto nem de citar a imobiliária, né? Uhum. Mas algumas pessoas chamam o corretor, tipo, a pessoa comprou um imóvel com você, e aí, você faz o quê? Fala, não, eu vendo roupa ali na lojinha. Cara, você não vira corretor de imóvel, você chega aqui, você ganha dinheiro, e aí você vai vender casa, e você ganha tanto. E aí, o que que acontece com esse camarada? Ele e sonha alto é bom, né? Mas só que ele se frustra com uma rapidez gigante, porque o mercado imobiliário não é fácil e o pai de família ele não tem tempo de esperar. E às vezes tem corretor que, primeiro mês, primeiro e segundo mês, ele vai utilizar o ciclo de amizade dele, os grupos que ele frequenta e ele consegue vender um, dois imóveis. É isso que a maioria das imobiliárias quer. Que o cara entre e vendeu dois imóveis, depois se ele não vender mais, não importa. Mas elas ganham na rotatividade. Então entra 1.000 pessoas, se cada 1.000 que entrar, cada um vender um ou dois imóveis e sair, entrar mais 1.000, eles ganham nessa rotatividade, entendeu? Então, acaba que esses de 5 corretor que entra no mercado, 4 desistem justamente por isso. Muitos não têm condições financeiras de esperar aí, ficar 1, 2, 3 meses sem receber. Sem receber. Ou às vezes 1, 2, 3 meses sem fazer uma venda. E é comum isso? É comum. Não é normal, entendeu? Então, eu senti essa dor no mercado imobiliário quando eu comecei. E Irley, e você tem que ser filiado a um conselho para você ter ali a autonomia para vender um imóvel? Sim, sim. Da mesma forma que a OAB regula o advogado, Uhum. nós temos o Cresce, né? Que é o que regula a profissão de imóveis. Então a gente é acompanhado e vistoriado o tempo todo. Então eu não posso comprar um imóvel de um corretor que não seja ligado ao Cresce. Isso é sempre importante numa negociação de imóvel. A primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa que te ofereceu esse imóvel ou que você viu uma propaganda, né? É qual que é o número do seu Cresce. Pede o nome completo e o número do Cresce. Hoje, com esse número, você acessa a internet aí, você acessa o site do Cresce, coloca lá esse número, né? E ele apresenta ali se o corretor está ativo, se não está e se ele realmente existe. Hoje, a internet é uma terra sem lei. Instagram, Facebook, TikTok. Então, tem muitos estelionatários utilizando, se passando por corretor de imóveis. Então, a segurança é o Cresce, né? Se passando por corretor de imóveis e vendendo imóveis, recebendo dinheiro adiantado, né? Tem saiu no jornal umas 2 semanas atrás, uma moça que comprou um apartamento e ela passou para um camarada no Pix R$ 200.000. E aí depois foi descobrir, a gente vê muitos golpes que a pessoa mandou o dinheiro, né, para vários tipos de golpe. E no mercado imobiliário não é diferente, cara. No Instagram, principalmente, né? Oferta, que é importante assim para vocês? Não existe almoço grátis, né? Não existe uma casa de um padrão e duas casas do mesmo padrão e uma custar 700 e a outra 420, né? É como um carro.
Você vai comprar um carro aí, você pega aí um Toyota Corolla 2025, né? Isso é bom, hein? 2025. E tem duas ofertas, dois Corolla branco do mesmo ano, né? Mesmo ano, a mesma cor. Um está sendo vendido por 100 mil, o outro por 70. Cara, tem uma lógica do desconto, mas não com essa Mas tem grandiosidade. brasileiro que vai atrás dos Que 70. vai. Vai Por isso que atrás tem dos golpe. 70 e Paga. deposita o dinheiro na conta do cara que ofereceu por 70, porque o cara fala, no imóvel é desse mesmo jeito, fala, olha, eu tenho esse imóvel de oferta, esse pessoal que trabalham aí Uhum. na internet só para dar golpe nas pessoas, no mercado imobiliário, se você for pesquisar, tem muito, né? Eles pressionam a pessoa. Falam, olha, eu tenho isso até às 18 horas e eu preciso que você passe o sinal, porque eu tenho mais duas pessoas antes de você. E essas duas pessoas já estão com um sinal querendo me transferir. E se você não transferir até tal hora, eu tenho que tirar você desse imóvel e passar a oportunidade para essa pessoa. Então as pessoas acabam E cai, caindo nesse cai. tipo de conversa. Sim. E não é uma nem duas pessoas, entendeu? Então é importante que se atentem a isso. Não Nesse tenha nesse caso, por exemplo, que você comentou entre o corretor que tem o seu registro e o corretor que não tem o seu registro. Por exemplo, em uma negociação, vocês estão negociando, por exemplo, um imóvel de 100 mil reais. Pelo cara, um cara que tem o registro e o que não tem, o que muda em termos de impostos, o que tem de valor agregado nisso, a gente falando de tributos. Sei lá, o Erlei, por exemplo, vendeu um imóvel de 100 mil. O Adeilson, que não tem o cresce. registro, cresce, vendeu o mesmo imóvel por 100 mil. O que mudou nisso? Eu vou contar aqui para vocês uma história. Teve dois irmãos, não, um irmão e um cunhado. Eles receberam uma oferta de um imóvel nesse mesmo formato, Certo. né? E um rapaz era um corretor já antigo de mercado, né? E o outro não. Na verdade, o outro não era corretor, ele era um estelionatário, que Uhum. tem muito na internet. Em todos os tipos de golpe tem estelionatário, né? Sim. Tem até no INSS. Não pode falar isso INSS aqui não, né? Se quiser cortar, Falar, corta. né? Então, no mercado imobiliário, cara, tá crescendo muito essa questão de estelionato. E um empresário comprou um galpão para investimento, para colocar para alocação, né? Um cunhado e um irmão. E o direcionamento e a segurança dos dois na hora da compra, quem tem o Cresce, o corretor que já trabalha no mercado há muito tempo, ele tem o Cresce, ele estudou muito para isso. Então, ele, ele vai fazer com certeza com que esse cliente aqui não compre um imóvel fora do valor. Coisa que o corretor, quando ele não tem o conhecimento, ele não vai direcionar. Então já teve pessoas que me trouxe o galpão para venda e eu falo, nesse caso, um desses corretores era eu. E eu falo, cara, esse galpão aqui, se você pagar ele por esse valor, né, a sua lucratividade de aluguel vai ser 0,3. Deixa seu dinheiro no banco. Você vai comprar algo para. E aí o outro corretor que estava conversando com esse cunhado, falou, não, porque você compra, porque aqui não, aqui a gente consegue alugar por X, porque eu já vi aqui vários galpões sendo alugados por esse valor. Então a sua lucratividade vai ser 0,9, 0,0, e você vai ter um imóvel, ainda vai ganhar a valorização. Então, o que acontece? Esse camarada que eu atendi não fechou o negócio, e o outro fez a compra do imóvel, Então você entendeu? tem ali, você tem um alinhamento, tem orientação econômica. Isso é um ponto. Orientação econômica, né? E de conhecimento do E mercado. pode ter também a questão da garantia. Quando você tem, por exemplo, sua imobiliária, o Cresce, deu um problema no imóvel, o cara bate na porta de uma imobiliária, uma pessoa jurídica. Isso. Aí a gente Se tem. tem um problema de um cara que não tem um Cresce, sei lá, uma pessoa física normal, o Uhum. cara vai atrás, ou seja, é perda. É Seria perda. isso. É perda. Porque no caso da gente, que já a gente é credenciado, tem um Sim, escritório e tudo sim. mais, né? A gente tem um corpo jurídico que acompanha todas as nossas negociações. Então, ocorreu um problema, então a gente aciona o corpo jurídico, Então a os gente está falando de um advogados. patamar econômico, jurídico. E os advogados, eles já acionam, eles são advogados especialistas no segmento imobiliário,
entendeu? Sim. Então, é mais uma segurança para o cliente na hora da compra, entendeu? Então, isso é muito E importante. dificilmente acontece, porque como afirmado por você, você tem ali um apoio econômico, e quando entra o jurídico, você consegue filtrar. O jurídico filtra, de repente, você consulta, você tem os meios ali para consultas e entregar para o cliente, então, de repente, uma certeza, né? Ou pelo menos um direcionamento Uma mais firme. segurança maior no Exato, uma negócio, né? segurança. Uma segurança maior no negócio. Então, Legal. isso é muito importante. Ô, Irley, você se lembra aí do primeiro cliente que você fechou, da primeira Ah, venda que você fez? eu lembro. Eu lembro. Era um Porque é barraco? assim, não é Era um só, barraco? Era um barraco do lado da sua casa? não é Não. só, é assim, nem só de flores é o mercado imobiliário, né? Então, o primeiro ano, ele para mim foi complicado. Eu me lembro, o primeiro cliente, né, que eu atendi, e esse primeiro ano, o que que acontece? Nessas incertezas, acaba que quando você entra no mercado, você ainda é inseguro. Uhum. Igual um jogador que vai estrear no Flamengo da vida, né? Então a gente acaba Moço, sendo, fala de Flamengo aqui hoje mesmo, não. mesmo sabendo, Produção. O Bruno ali é São produção, vamos Paulino. cortar. Então, o que que acontece? Logo no meu início, cara, algumas das vezes eu fui para a imobiliária e assim, eles dão um apoio, tem os produtos para vender, mas eles te ensinam ali o básico, né? E você tem que ir para o front e aprender. Hoje em dia já está um pouco mais fácil, mas na minha época, quando eu comecei, eh, você tinha que ir para o embate, você tinha que. Não tinha esse negócio de você ter o cliente, você tinha que conquistar ele, Tinha né? que sair, ser um cara diferente da multidão, né? Isso, você tinha que se destacar. O meu primeiro ano já teve vezes de eu ir para a imobiliária, né? E não ter o dinheiro para me comprar o almoço. E você me falou, qual é o seu primeiro imóvel que você vendeu? E aí eu continuava persistindo nisso. Às vezes eu contava as moedas ali, dava 2 pão de queijo, era tudo que eu tinha, e eu ia lá, comprava os 2 pão de queijo, o cafezinho tinha lá na imobiliária, e eu trabalhava firme. E falei, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai render frutos, né? E aí eu continuei trabalhando. Então, o meu porto seguro, né, em toda essa circunstância, a minha mentora foi minha esposa. Ela aguentou os momentos difíceis. A minha família, assim, para mim foi um rochedo nessa época, Sim. porque não é fácil. E para a mulher, assim, passar algum tempo ao lado do homem numa profissão que ele não está tendo retorno financeiro daquilo, entendeu? Uhum. Então, ela foi a minha mentora. Inclusive, eu vou mudar de assunto, que teve uma época que eu estava desempregado e eu arrumei um serviço de árbitro de futebol. Árbitro? Árbitro de Árbitro futebol. de futebol. Árbitro de futebol. E aí, o que que acontece? Eu apitava, trabalhava no campeonato amador, né? Então, eu trabalhava no dia normal, na empresa, né? E nos finais de semana eu fazia esse trabalho Mas paralelo. do futebol no começo eu No, já entendi um pouco mais, né? do futebol, é. Não tinha Então, confusão. e o que que acontecia? Olha como é que é importante você ter uma companheira que ela aqui nem enaltecendo a minha esposa não, mas acho que ela é diferenciada, cara. O que que ela fazia? Ela escutava a narração do futebol no rádio, porque o campeonato amador ele era transmitido. Olha Uhum. só. Então ela escutava a transmissão e ia anotando os pontos que eu errava. E aí, no intervalo, ela me ligava no vestiário e falava: Ó, você precisa de correr mais. O pessoal reclamou que teve uma falta, que você não estava muito perto. Olha, falou que tem um número novo que tá batendo no calo e às vezes você não tá vendo. Então, ela me instruía, entendeu? Ela me instruía no intervalo que ela precisa melhorar, né? Rapaz. No segundo, no segundo tempo. E ela acabou me ajudando muito, cara. E na minha profissão de corretor de imóveis, no começo, cara, uma dificuldade gigantesca financeira. E ela me apoiou, falou: não, vai dar, você pode seguir, que nós vamos segurando aqui, vai lá que vai dar certo. Então, e aí ela me dava dica. Enquanto eu estava trabalhando, ela estudava algumas coisas na internet e ela me mandava dica. Falou: olha, isso aqui tá vendendo bem. Olha Falou: só. olha, isso aqui o pessoal está sendo enganado com esse tipo de imóvel aqui, que o pessoal compra e não dá lucro. Entendeu? Então ela começou a estudar o mercado imobiliário, e aí ela fazia os anúncios, ela anunciava alguns imóveis para mim, postava, o pessoal procurava, né? E aí o meu primeiro cliente que eu atendi foi uma moça chamada Carol e o Wilkerson, o nome do esposo dela. E eu fui pro mercado, fui fazer esse atendimento, era um apartamento, e, cara, meu conhecimento era muito pouco desse produto.
E aí fui lá, recebi eles no decorado, geralmente os apartamentos têm um espaço decorado. Eu recebi eles, né? E entrei para o apartamento decorado, expliquei ali na maquete, falei, olha, vai ser aqui, vai ter tantas torres, vai ser tantos andares, porque aqui você tá vendo. E aí a hora que entrou pro apartamento, que ela falou assim, aqui é quantos metros? E aí eu falei, não, eu vou explicar aqui para você o quarto. Vamos olhando aqui no quarto, que eu vou explicar todas as medidas a hora que a gente finalizar. Vai olhando aqui a cozinha, a gente tem o quarto, olha esse banheiro que ficou bacana. E aí, enquanto eles estavam olhando, eu corria lá fora nos corretores de plantão, que já estava há mais tempo, né? Uhum. Falei, cara, quanto que é os metros lá? Ele me perguntou quanto que eram os metros. Aí ele falava, olha, tantos metros. Aí eu corria para lá. E aí ele me perguntava uma coisa e eu distraía eles na conversa, voltava lá. E a altura? Quanto que é a altura? Eu falei, e vai ser quantos apartamentos por andar? E aí eu fui nesse primeiro atendimento, cara, foi um sufoco, porque você entra numa profissão eh, que você ainda não tem muito conhecimento, você tem a teoria, mas a hora de você pegar um cliente que ele começa a fazer perguntas em sequência, e aí eu falei, cara, eu não posso passar por isso mais, porque eu suava de um tanto. Por quê? Eu falei, cara, se ele me perguntar mais uma coisa aqui, eu vou sentar aqui e chorar, porque eu vou fazer o quê? Né? Vai E falar, quer vender mais. eu sentei lá, falei, cara, eu falei, olha, falar a verdade pra vocês, vocês são os meus primeiros clientes. Eu sempre fui muito verdadeiro no que eu faço. E hoje, Falou isso na essa lata. verdade, Falou isso eu na lata. na lata, sentamos lá na sala, né? Caramba. E eu falei, algumas perguntas que vocês me perguntaram aqui que eu não sabia, eu tive que ir ali nos companheiros, né? Pedir ajuda aos universitários. Então, vocês são os meus primeiros atendimentos. Eu estou começando nessa profissão, então eu ainda não sei tudo, mas você pode ter certeza que o que eu não souber, eu vou buscar as informações e eu apresento para vocês posteriormente. Aqui o que eu souber passar para vocês, né? Eu vou passar. E aí eu peço que vocês acreditem no meu trabalho, porque eu vou fazer um relatório de todas as dúvidas que vocês tiverem aqui e eu vou fazer vocês fazerem a melhor compra da vida de vocês. E assim eu falei que eu não sabia e que eu ia buscar, mas que eu ia resolver o problema deles, eu ia. E vendeu. Então, rapaz, eu suei com esse pessoal que nasce na hora das perguntas, né? Uhum. E depois eu falei a verdade e acabou que eles não comprou Olha e isso. acabou que não deu certo porque a gente montou o fluxo e acabou que não adequou com a renda deles. E aí depois eu aprendi que eu tinha que fazer isso antes. Não dá para você é que nem um plantio da semente, né? Você não dá para você pegar a semente, né, e já querer que ela já esteja alto aqui, né? Então, você tem que esperar o tempo de germinação. E eu fui para o mercado sem ter esse tempo. E aí tive que ir aprendendo. Aí depois desse primeiro atendimento, o que que eu percebi? É uma dica para os corretores. Você tem que estudar demais. Cara, qual produto você vai vender? Cara, escolhe 3. Ah, eu tô começando. O que que eu começo? Cara, escolhe imóvel popular, imóvel na planta. Hoje as pessoas compram condições. Uhum. A cidade de Anápolis é pequena, imagina, não, mas eu gosto dessa região, que ali. Fala, rapaz, em qualquer lugar que você tiver, por mais distante que seja de Anápolis, com 20 minutos você está no centro. Então as pessoas compram condições. Às vezes ela quer morar num lugar, mas é importante que a gente mostre para ela que do lugar que ela quer morar, às vezes a 10, 12 minutos, tem um lugar que ela consegue comprar sem passar por sacrifício. Entendeu? Então, o que que acontece? Por eu colocar o coração disso, quando a gente faz um CNPJ, hoje nós temos um CNPJ, a gente não pode ter coração, né? Mas no mercado imobiliário isso não funciona. Porque eu não consigo vender um produto para uma pessoa que eu sei que ela não vai pagar. E muita gente faz isso no mercado. E é onde você vê os bancos colocando muita coisa em leilão. Cara, você vê que a pessoa ganha aquilo a hora que chegar. Aí você não, as pessoas não explicam direito. Fala, cara, onde você vai pagar um monte de coisa aqui até a hora que chegar de você pegar o apartamento. E a pessoa com o coração doendo para comprar, entendeu? Ela não está enxergando os números ali. Entendeu? Aí é a hora que eu, às vezes, deixo de vender, eu falo, cara, não é o seu momento. Porque se eu te vender agora, daqui 4 meses você já não está conseguindo pagar mais. Porque esse juro obra ele vai subindo. Você está pagando aluguel, você vai ter o juro obra e logo, logo você tem a prestação. E como você parcelou a entrada, vai chegar um tempo aqui, ó, que eu não vou estar mais perto de você, ou o corretor que te vendeu não vai estar mais perto, que você vai ter uma parcela do apartamento e uma parcela ainda da entrada, porque o seu parcelamento ultrapassou a data da entrega. Ele, e por exemplo, assim, você falou de um cara que
Teoricamente, quando você apresentou o imóvel, você acreditava que ia vender, não vendeu. Aham. Existe um padrão hoje de cliente que você bate o olho assim e fala, poxa, esse aqui ele vai comprar. Ô, Mendes, Esse vai comprar. Ou fala assim, esse não vai comprar. Ou você é surpreendido com isso. o Como é que funciona? mercado imobiliário, ele é surpreendente quanto É, a isso. Hoje eu atendo alguns empresários aí da cidade, né? Que todos os imóveis deles estão comigo. Da família toda, eles me passam. Falei, eu tenho isso aqui para vender e eu busco comprar isso. E aí eu sou tipo um olheiro do empresário investidor, igual o olheiro do futebol, Uhum. né? Então eu presto isso com muita maestria, mas para mim chegar nesse ponto de ter esse conhecimento, eu tive que estudar muito. O Brasil, o mercado, as moedas, a valorização, o que está acontecendo no país, né? E o plano diretor da cidade. Então, o mercado imobiliário ele é surpreendente. A gente foi fazer um atendimento no loteamento uma vez, um lançamento de um loteamento, e aí lá eles fizeram, armaram umas tendas, colocaram as mesas de todas as imobiliárias, tinha umas 6, e ficava uma recepcionista. Então, quando chegava um cara numa SW4, numa Land Rover, num carro mais imponente, os corretores ficavam, tomara que aquele ali vem para mim, cara. olha só. Então eles ficavam assim, por quê? Você bate o olho no carro, falou, aquele cara tem dinheiro para ter um carro daquele, né? E, Talvez o e carro eu nem é nunca, dele, né? é, e eu nunca fiz distinção, porque eu aprendi desde o começo que você tem que atender da mesma forma que você atende o empresário, é lógico que ele busca produtos diferentes, né? Da mesma forma, eu atendo o rapaz que toma conta dos carros no estacionamento que eu trabalho, lá no Gênesis. Sim. Então, eu não tenho essa distinção, né? Nesse loteamento, o pessoal ficava tudo de olho nesses caras, ficava reparando quem que chegava, que carro que ele chegava, e aí ele já fazia essa ideia da compra. Eu atendi um senhorzinho que chegou de bicicleta, ele chegou de bicicleta. Aí o pessoal chegava lá, comprava, o cara chegou com a caminhonete, ia lá, comprava um terreno, tudo, né? Fazia lá os parcelamentos, às vezes dava uma entrada maior, parcelava lá. Eu atendi um senhor que chegou de bicicleta, encostou a bicicletinha lá no canto, roupinha ainda suja de terra, Olha só. parecia que ele estava na lida, né? Hum. E aí ele foi, me perguntou, falou, como é que vai funcionar esse trem? Falei que tem uns lotes, aí fui, expliquei para ele, mostrei o fluxo, falei, tem esse valor, tem essa forma de pagamento, aí tem essa forma, eu não desmereci ele, eu apresentei todas as formas, inclusive os modelos de pagamento de investidor, né? Esse senhorzinho, para surpresa da grande maioria, ele me comprou 5 lotes. Ele me comprou 5 lotes e ele pagou praticamente 4 deles à vista. E fez o restante em 2 parcelas. Daí pra frente todo mundo só olhava pra Daí pra bicicleta frente, só, né? todo mundo ficou caçando bicicleta. Agora só quer olhar. Então, cara, é surpreendente o mercado imobiliário. Então, eh, você não pode fazer. Eu nunca fiz isso na minha vida, porque eu aprendi que. Eu estava até conversando, tem um pessoal que. Lá no prédio que eu trabalho, que eu tenho escritório, tem as recepcionistas, tem um rapaz que é segurança, que fica lá todo dia, e lá embaixo na garagem fica um rapazinho que fica tomando conta do estacionamento, né? Todos os dias, quando eu chego, eu cumprimento todo mundo, né? As mulheres eu cumprimento de longe, os homens eu pego na mão, né? Postura. Mas eu cumprimento todo mundo. E um dia esse rapaz, eu até dei um brinde para ele uma vez eu ganhei um brinde dei lá de presente para ele. Ele falou assim: Lei, cara, eu vou fazer uma observação aqui. Eu me sinto feliz e útil quando você passa aqui e você tá passando, você vem aqui, você pega na minha mão e você me cumprimenta, porque a grande maioria das pessoas que passam por aqui parece que a gente é aquele poste que tá ali, ó. Você entendeu? Então, assim, é importante assim, a gente não fazer distinção tanto dos clientes, né, mas das pessoas do seu convívio, Sim, né? com certeza. Às vezes tem umas senhoras que lavam os corredores lá todos os dias, né? Então, quando eu chego, eu tô chegando, que elas estão limpando, eu falo bom dia, como é que tá? Tudo tranquilo? Eu falo, ó, já trabalhei disso aí, eu sou bom nesse trem, entendeu? E quando eu tô saindo, que eu encontro também alguém limpando, fazendo alguma coisa, eu faço questão de cumprimentar. E aí muita gente fala assim, Arley, mas você dá sorte, cara, não dou sorte não. É Deus que prepara o meu caminho. Porque quando você tem bom coração de ser... como eu falei para vocês, que às vezes eu deixo de... É um podcast, mas parece que eu tô falando e vocês não tá muito. Se caso eu passar Mas muito, a ideia é. tem um sinal A que gente vocês tá aqui. dá para me diminuir, aí eu Não, paro. a gente tá aqui pra te ouvir. A gente quer conhecer a sua história. Então é isso. Aí,
às vezes a pessoa tá naquele sonho de conquistar um cantinho dela, pagando aluguel. E quando eu vou atender essa pessoa, eu faço todas as contas para Existe uma ela. satisfação nisso, né? É, eu Com faço certeza. todas as contas para ela. E eu falo, cara, se você fizer desse jeito aqui, ó, no quinto mês, você vai estar apertada. Vamos fazer aqui o seguinte, ó, eu vou diminuir essa parcela, e aí eu faço conta, Uhum. porque o intuito do corretor, se eles pensarem em servir primeiro, que a gente veio aqui na Terra para servir, né? Deus veio aqui e lavou o pé dos outros, quem que é nós na fila do pão, né? É. Então, não é só vender, é você vender, falou, aqui ela vai pagar, ela vai conseguir morar, e a hora que chegar aqui vai dar uma apertadinha, tem cliente que faz assim, Orley, não, mas aí eu vou apertar, falou, vai apertar mesmo, todo mundo vai comprar, vai apertar, porque senão não tinha ninguém morando de aluguel, né? Vai apertar, mas com o que você ganha, você paga. Agora, nessa formatação que te passaram aqui, ó, com 5 meses, você não tá dando conta mais de pagar, porque vai chocar a conta lá na frente. Hum. Só que aí o cara que te ofertou essa proposta, ele vai estar longe, entendeu? E quando você fala isso, tem aceitação do cliente? A aceitação 100%, eu É? converto muito mais. Eu converto 90% dos meus atendimentos. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu estudei para isso. Uhum. Entendeu? Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, vou vender as casas só de 2 milhões, 3 milhões, cair uma venda, eu ganho muito. Mas, cara, hoje eu vendo de tudo. Mas para mim vender de tudo, eu fiz o quê? Eu estudei a venda dos imóveis popular, qual que eram os melhores caminhos. Hoje a gente tem um contato direto com a superintendente da Caixa. Então, todas as mudanças, as facilidades que chegam, a gente fica sabendo. Quase uma informação privilegiada, digamos, né? Então a gente consegue, com essas informações, conduzir melhor o cliente, entendeu? Perfeito. Então a gente faz essa condição para que o cliente não chegue daqui 3 anos e fale, nossa, eu joguei o que eu tinha, eu pus lá, o dinheirinho que eu tinha de entrada, agora eu não estou dando conta mais de pagar e parou de pagar. Então às vezes a pessoa compra, a gente monta um fluxo bacana, né? Aí a gente reduz a parcela, fala, vamos fazer uns balões anuais, porque todo final de ano você pega férias no 13º, dá para Sim. vocês pagar esse valor aqui, ó. E aí vocês vão pagar mensal uma parcelinha menor. Quando chegar aqui a sua parcela do apartamento e da entrada que chocar, né? Não vai estar tão grande o valor. Uhum. Aí você consegue seguir. Perfeito, perfeito. Então a gente consegue conduzir. Então tem vezes que não dá para o cliente, eu falo, cara, não compra agora. Espera, espera mais um pouco. E aí você me procura de novo, a gente monta um novo fluxo. Então Sim. é importante a gente esse conhecimento do mercado, né, para que você não destrua o sonho das pessoas. Sim. Não é só o dinheiro. Erlei, Entendeu? e assim, nós já entramos já em um assunto atual. E Aham. agora, quando a gente leva isso para uma situação anterior, o começo, você é de Anápolis, você, sei lá, sua cidade, onde você cresceu, a sua origem, a sua cultura, onde você aprendeu, por exemplo, você falou muito sobre honestidade, sobre transparência, isso é importante em toda, não só no ramo imobiliário, é uma coisa também que acho que todos os empresários deveriam prezar por isso, né? Porque hoje a gente faz aqui, a gente faz errado aqui, amanhã ou depois você paga, né? Isso acontece, Aham. isso é uma lei natural, Deus deixou isso. Mas assim, a sua origem, a sua criação foi. Fala um pouco pra gente Então, sobre isso. rapaz, se eu contar toda a minha história para vocês, primeiro que ela vai ser grande, Não, e não. depois que vocês vão chorar, e depois que vocês vão falar assim, rapaz, mas não é possível que você tá vivo, não, hein? Você entendeu? Cara, nascido e criado na cidade de Anápolis. Fui Essa eu não nascido, sabia. nascido e criado aqui. Olha só. Então, Anapolina. e tudo que é assim, o meu pai, ele deixou a minha mãe com 7 filhos. Eu era o mais velho, então eu assumi a responsabilidade, É um assumi esse negócio de ter papel. mais filhos já É, é genético, já né? é genético, Já né? é genético. Então eu tenho 4, eu tô seguindo um padrão, né? Ah, entendi. E aí, rapaz, eu não tive aquele negócio de infância, você vai brincar de carrinho, essas coisas. Dos meus 8 anos até os 16, eu parei a vida aqui nos 8. E lá nos 16 foi que eu retomei um pouquinho, porque eu assumi uma responsabilidade aqui de sustento familiar.
Dos 8 até os até os 16. 16. 8 anos da sua vida, então, ali. Isso. E aí, ser pequeno, a pessoa pequena, e você não tem muito conhecimento, nem tem muita sabedoria, você vai procurar o que que dá para me fazer que eu ganhe dinheiro, né? E aí eu comecei a engraxar sapato. Falei, cara, eu vou arrumar uma caixa de engraxar sapato e vou. Naquela época tinha. Você não lembra, não? Você não era nascido, não, mas antigamente tinha uma profissão que chamava engraxate. Rapaz, eu lembro. Eu lembro, até que eu. Eu não era nascido. Eu lembro disso, gente. Eu lembro que eu pedi meu pai uma vez para me trabalhar desse negócio, ele não deixou. Ele não Eu deixou. trabalhei em horta, trabalhei de servente, mas o engraxate ele não deixou, não. Não sei por quê. E aí, rapaz, eu falei, cara, então eu vou ter que comprar uma graxa preta, uma incolor, uma marrom e esses materialzinhos para me engraxar. Aí eu falei, não, bacana. Aí fiz lá uma caixinha de engraxate e falei, agora eu vou para os lugares que tem movimento. Aí tinha a Praça Americana do Brasil, que era movimentada, ali o Mercado Municipal, Terminal. e a Praça Bom Jesus. O terminal, você não é. Já O tinha. terminal era na Praça Americana, ali, a Praça do Avião. Uhum. Ali que os ônibus paravam. E ali era movimentado. E aí eu falei, não, bacana, eu vou para lá, que lá tem muita gente, e aí ali eu vou engraxar, ganho dinheiro, compro ali umas coisas e levo para casa. Só que tem uma coisa que não me falaram dessa profissão de engraxate. Hum. É que quando eu cheguei lá na praça, lá já tinha os donos da praça. Como E aí, quando eu entrei lá, que eu engraxei o primeiro sapato, enquanto eu estava perto do homem que eu estava engraxando, foi tudo tranquilo, eu ficou ali me rodeando. Mas a hora que esse camarada me deu dinheiro, que ele saiu de perto, eu levei tanto chute na bunda, e pescoção e cascudo. Eu falei, não, rapaz, aqui não é assim não. Aqui nós já trabalhamos aqui faz tempo, você vai ter que achar outro canto para você. E aí eu falei, entendi. Agora eu já sei essa regra. Aqui eu não dá, né? E aí eu fui pra Praça Bom Jesus, foi do mesmo jeito, e fui no mercado municipal também, já tinha os donos. Eu falei, rapaz, o povo já tá tomando conta da cidade, onde que eu arrumo um canto? E aí, rapaz, encontrei um camarada e eu andando lá dele, eu falei, rapaz, eu engraxo sapato, o senhor quer que eu engraxe sapato, senhor? Ele falou, não, eu tenho um escritório aqui, se você quiser me acompanhar até lá, eu tô precisando de engraxar mesmo. E aí eu falei, cara, bacana, então eu não preciso de ficar lá. Eu vou achando as pessoas na rua, se o Já, cara puder já parar, deu uma luz. se o cara puder parar, eu engraxo. E se ele não puder parar, eu vou onde ele tá. Eu falo, não tem problema, você vai para lá trabalhar e eu engraxo o sapato lá. E aí eu fui. E aí eu engraxei o sapato dele, lá ele arrumou mais dois camaradas, eu já engraxei. E aí eu falei, cara, de vez em quando eu vou voltar aqui, porque eu sei que aqui tem uma freguesia. E aí eu comecei a atender nos escritórios. Olha só. Eu sabia mais ou menos a hora que o pessoal chegava, e boa parte deles eu já marcava os dias que estava mais sujo, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Eu acho que eu fui o primeiro delivery da época. Eu inventei isso. Eu tinha que ter empreendido, né? E Olha, aí é um nicho. e aí eu peguei um caderninho e comecei a marcar os endereços de escritório. Aí eu fui rodeando e marcando os endereços, e aí eu comecei a visitar essas pessoas e comecei a engraxar lá para eles. Por fim, ele falou assim: olha, eu tenho alguns sapatos lá em casa, eu vou trazer. E aí ele falou: você traz que eu levo para casa, engraxa, e depois eu trago no outro dia arrumado para vocês. E aí eu comecei a fazer delivery de sapato. Olha E aí só. eu marcava o nome do cara, punha na sacolinha, amarrava, colocava o nome dele dentro e o endereço. E aí eu comecei a fazer isso. Então dava na segunda-feira cedo, eu já vinha com uma sacada de sacolinha com 2, 3 calçados dentro, e aí eu ia deixando. Falei, isso aqui é do Pedro, ali, ia entregando. Então acabou que eu não precisava de estar andando mais. E eu acabei fazendo um faturamento financeiro bem maior do que ficar disputando ali com aquele monte de engraxate, que na época tinha muito, né? Pai tinha parente Então, meu lá com ele. Tinha, né? Deve ter dado uma taca nele. Será que foi seus parentes? bem capaz. Esse chute que E, ele levou e aí. aí, rapaz, eu trabalhei um tempo com essa de engraxate. E depois teve uma outra profissão também que foi vender picolé. Não, mas Tive uma saiu profissão, do. fui vender picolé. Falei, não, eu acho que vai dar mais dinheiro. E aí, a minha primeira, meu primeiro encontro com um carrinho de picolé, que era assim, você vai numa distribuidora de picolé, a fábrica, né? Aí eles te dão o carrinho, anota seu nome, seu endereço, primeira vez seu pai tem que ir lá, e eles anotam seu nome e seu endereço, e eles te entregam um carrinho, e do que você vender, 40% é dele, 60% é seu. Eu falei, mas esse negócio é bacana. Eu ganho mais que eles fazem o trem tudo, me dá, eu vendo e eu ganho 60 e as 40. E aí eu falei, é bacana. E aí o primeiro dia, você escolhe lá o tanto de picolé que você leva, 80, 100 picolés. O primeiro dia eu vendi uns 8,
E aí, com esses 8, eu vi que deu um monte de dinheiro. Eu pus ali, tinha uma gavetinha, vendi esses 8 e depois eu fui lá para perto de casa, chamei meus amigos todos. E aí nós sentou em volta desse carrinho de picolé e comeu o resto. Dei picolé para todo mundo e fiz amizade, porque quando você dá as coisas, você dá as coisas pros outros, você acaba fazendo muita amizade. E aí, rapaz, eu fiz isso, não, bacana, eu já vendi aqui um tanto. E aí, como eu ganho 60, a minha conta, né? Eu tinha o quê? 9 anos, né? E aí eu falei, bacana, eu vendi, né? Chupou os picolé tudo, os meninos ficou com a boca roxa, tanto de picolé, e eu fui embora com esse Isso era carrinho. seu lucro. Fui Você embora tava com esse... diluindo o lucro. Não, eu já tinha diluído o lucro meu e do negócio lá. Rapaz. É, porque eu vendi 8 e nós chupou quase 70, né? E aí eu falei, não, fui lá, entreguei o carrinho e falei, ó, não trouxe nada aqui, ó. Não sobrou nada. Aí eu falei, não, beleza. Então o cara falou, rapaz, primeiro dia você vendeu tudo. Eu falei, bacana. Aí a hora que eu entreguei o dinheiro, eu falei, mas tá faltando. Eu falei, não, é que o que eu vi que ia sobrar um pouco, tinha um pouco que tava derretendo, eu chamei os meninos, nós chupou tudo que é pra não perder. E aí foi, essa foi. E aí? Aí eles não me aceitaram nessa profissão mais. Eu falei, não, não Ela durou um dia. foi um dia, rapaz. Então foi isso, cara. Trabalhei como tudo que falava pra mim que dava dinheiro, Tudo, por exemplo, toda a sua e era, história e era, foi em Anápolis? foi em Anápolis. Teve já maior, eu saí pra fora, sabe? E, e aí teve uma época também, já um pouquinho ali para os 10 anos, eu trabalhei limpando lote para os outros. Uhum. Eu arrumei uma Parece que você enxada. tava meio em declínio nessa fase aí, Tava, né? Você tava. tava engraxando, já tinha criado um nicho. Aí depois você tava no picolé. Foi, Aí você já tava limpando loja. Aí você vai mudando de ideia, né? Rapaz. E aí, rapaz, eu fui capinar lote, rapaz. E o que que acontece? Eu morava ali no bairro São Jorge, perto da máquina de arroz Delta. E aí eu acordava cedo, colocava uma enxadinha nas costas e subia ali rumo da Tiradentes, aquela Aí ia região ali. procurar. Aí eu vi uma casa que o terreno estava sujo, eu batia lá e falou, pô, tô trabalhando capinando aqui, só quer que eu limpe o quintal para a senhora e aí Aí, produção, se precisar de um ganha extra, tá? Vamos seguir o todo dia. exemplo do Erlei, viu, Japão? E aí, rapaz, eu fazia o quê? Muito pequeno e acaba que o trabalho ele não rende muito quando você ainda não tem a disserção de adulto, né? Sim. E aí eu conseguia, algumas famílias, eu começava a trabalhar ali bem cedo, né? Algumas famílias que tinham às vezes uma bondade um pouco maior, falaram, olha, a gente vai fazer o almoço aqui, daqui um pouquinho você separa, você vai almoçar com a gente. Hum, E já tinha uns que falavam assim, aí a hora que der a hora de você almoçar, você pode parar um pouquinho e você ir almoçar. Falava desse almoçar jeito. onde? Né? E aí o que que acontece? Eu falei, não, eu não posso sair daqui e voltar lá em casa. Primeiro, que acho que não vai ter o que comer direito lá. Mal tá dando para meus irmãos. E aí eu fazia o quê? Quando tinha o almoço, eu falei, bacana, eu só comia ali, nem parava nada, já continuava, né? E aí isso que falava assim, aí a hora que estiver pronto, você deixa aí um pouquinho, na hora de almoço, você pode ir almoçar, depois você volta. Quando isso acontecia, eu fazia o quê? Ali tinha muitos bar, lanchonete, na avenida mesmo. Aí eu voltava na avenida fazendo o quê? Eu entrava na lanchonete, falava, ô, irmão, vou dar uma limpada aqui pra você. E aí eu limpava, catava os lixos, levava tudo lá fora, colocava num saquinho. E aí o cara me dava, às vezes, um sanduíche, um suco, e assim funcionava. E outros, nos negocinhos, às vezes o cara comia metade do lanche e jogava fora. E eu colocava numa sacolinha aqui dentro. Porque tinha cara que eu fazia essa limpeza lá, e aí eu organizava, varria tudo, arrumava as cadeiras, né? Catava os lixos, tirava da sacolinha, levava lá para fora, catava. Tinha muito bar que tinha vários lixeirinhos ali. Aí eu catava tudo e levava, mas tinha cara que ele não falava, falou, obrigado. Aí depois você passa aí que eu vou dar um negócio. Eu falei, rapaz, mas eu tô com fome agora, você vai falar para me passar depois, moço, né? E aí, mas aí eu pegava desses lixeirinhos, o povo sempre joga um pedaço de pastel, um pedaço de... E eu ia pôr na sacolinha. E aí eu descia a Avenida Tiradentes fazendo isso. Aí quando eu chegava lá, quase perto da Praça Oeste, eu já tinha um tanto. Uns que eu ganhava, outros que eu pegava os que sobravam ali dentro daquela lixeirinha. E aí eu juntava isso e sentava ali num canto, numa sombra, eu comia. Aí eu voltava lá, chegava e falava, Danguinho, já almoçou? Não, já almocei, então pronto para o serviço. E aí finalizava. Então eu pegava um terreno cedo, trabalhava até a hora do almoço, e depois eu ia nele e às vezes escurecia e eu não acabava o serviço muito, mas eu ficava lá. Enquanto eu não terminava, que eu pegava o dinheiro, que eu passava no mercado, eu comprava um leitezinho, um pão, e eu levava para casa, meu coração não sossegava. Então, essas aí foram as profissões que eu passei, cara. E aí, quando você pega uma jornada dessa, primeiro de responsabilidade, Hum.
Porque, cara, chegar lá, se você não chegar com nada, não tem nada pra ninguém. Minha mãe não tinha como trabalhar porque era muito menino pequeno. E aí ela pegava roupa pra Você era mais lavar, velho? Ou eu era mais velho. mais velho? Aí às vezes ela pegava roupa para lavar, pegava roupa para passar, né? E ganhava também ali um dinheirinho. E aí eu fui assim, nesse processo, né? Até os 16 anos. Aí você com 16 anos, você tem um pouco mais de força, você tem um pouco mais de aprendizado que você veio na jornada, né? E acaba que as coisas melhoram. E aí foi isso. A minha infância foi mais ou menos nesse rumo. Aí hoje, eh, eu não consigo ver desperdício. Os meus filhos chegam lá e falam, porque tem isso, porque tem. Rapaz, eu não consigo ver desperdício porque a escassez na minha infância foi grande, né? E você aprende que a honestidade, o que é seu, e o que é dos outros é dos outros. Sim. Eu ainda nessa fase de pequeno, de engraxate, uma vez minha mãe mandou eu comprar do São Jorge no mercado municipal, é perto, a gente vai andando. Uma vez a minha mãe mandou eu comprar, não sei quantos cruzeiros de carne moída. A gente comprava carne moída porque você faz ali uma panelada, rende para todo mundo. E aí eu fui lá de casa no mercado municipal comprar essa carne. Comprei a carne, que lá no mercado municipal tem uns montes de açougue lá naquelas Uhum. lateral lá. Comprei essa carne e na saída tinha um boteco lá que o pessoal vende torresmos, negócios, né? Tinha um senhor lá e ele me deu uma sacada de balinha, pirulito, chocolate, um saquinho assim cheio. Sabe? Cara, eu fiquei feliz. Falei, cara do céu, eu vou fazer a festa. E peguei esse negócio, fui pra casa com a carne e a sacolinha, né? Aí, rapaz, quando eu cheguei lá com esse tanto de balinha, e com a carne, minha mãe falou: Isso não tá certo, não. Olha só. Renan, como é que você trouxe a carne e ainda comprou esse tanto? Eu falei: Não, mas não comprei, não. Eu tava saindo do mercado, o homem me deu esse, que ele comprou pros netos dele, ele me deu esse tanto de. Essas balinhas. Eu falei: Não. Você vai me nós vamos voltar lá, que você pegou isso de alguém, ou você pegou escondido, porque o dinheiro não dá. Mendes, Suspeito. ela pegou uma vara e ela foi me batendo lá de casa até chegar lá no mercado municipal. Antes E de eu conferir, antes de conferir, e eu rezando, porque isso não tá lá. Entendeu? A minha prova era ele. E aí, rapaz, Deus foi tão bom que eu cheguei lá, o homem tava lá. Eu cheguei lá, o homem tava lá. E eu tava chorando e cortado de vara. E aí ele falou: Não, minha senhora, não. Eu comprei para meus netos, eu tenho muito netinho, eu moro na roça, eu vim para cá, aí eu já levo para eles. Aí eu peguei um dos pacotinhos que eu comprei para meus netos e dei para ele. Eu andava sempre com. Nessa época, sempre com maltrapilho, entendeu? E aí, rapaz, a minha mãe, isso corta o coração da minha mãe até hoje, entendeu? Minha mãe veio chorando de lá para você cá, foi chorando e foi ela chorando voltou. e ela voltou chorando, mas me serviu de aprendizado, entendeu? É, é uma história que eu conto hoje, até hoje eu conto para os meus filhos isso, né? E lá em casa tem esse negócio, você chegou da escola, você levou um lápis, você voltou com dois, não. Você quer o quê? Você levou um, você tem que voltar com um lápis, borracha, um caderno. E pronto. E aí você chega com um carrinho diferente lá. Aí você vai lá conferir se Não, ganhou. moço, então, rapaz, aí você aprende essa retidão e depois você não dá conta de desviar desse caminho mais, porque você aprendeu, ele foi forjado no trabalho. Então, hoje, todas as profissões que eu fiz, que eu trabalhei com excelência e sempre entreguei. Não sou o melhor do mundo. Sou falho, eu erro, eu peco, entendeu? Mas todas as profissões que eu me propus a trabalhar, Teve eu uma sempre, total entrega, né? sempre entreguei mais do que eu recebia. Sim. Eu sempre procurava entrar antes, sair mais tarde. O seu trabalho aqui é todo dia pegar todas essas caixas e empilhar ela aqui. Eu terminava, falava, cara, tem mais alguma coisa? Posso ajudar? Sim. Eu sempre fiz isso. Entendeu? E na minha profissão de corretor de imóveis, eu aplico isso até hoje. Esse não foi de onde vieram seus valores, né? Você citou aí pra gente de onde foi que você obteve esses valores, todos esses valores aí. E aí você, enquanto corretor, decidiu ter a imobiliária, abrir um CNPJ. Como que foi esse processo aí da empresa depois de ser corretor, né? Porque isso veio depois. Foi Como que depois. foi esse processo? Boa pergunta, cara. Então, trabalhei aqui na cidade de Anápolis em duas imobiliárias grandes.
quando eu resolvi ser corretor de imóveis, eu procurei uma imobiliária, que é importante, até uma dica para os corretores, né? Uhum. Procurar uma imobiliária que venda de tudo. Porque aqui tem algumas imobiliárias que só vendem apartamentos lançamento, né? Tem outras que só vendem imóveis de médio alto padrão. E tem umas que vendem só lotes. Tem umas imobiliárias que trabalham, ela optou por trabalhar só com vender lotes. Então, eu estudei ali as imobiliárias e busquei uma imobiliária que vendesse de tudo. Busquei uma imobiliária que falou, se Quando apareceu você fala de tudo, a todos os tipos de planta, imóveis. construído, chácara, sítio, fazenda. Isso. E aí eu fui, a primeira imobiliária que eu trabalhei foi a Adriana Imóveis, Cláudio, do seu Cláudio. Ele me acolheu muito. Ele me acolheu como filho lá. olha só. E lá, a Adriana Imóveis, para mim, foi uma escola. Entendeu? Foi uma escola. O Cláudio, muito paciencioso, né? E muito correto com as coisas, entendeu? Muito justo. E ele não tinha essa questão de tempo com ele. Ah, eu sou dono, não posso te atender agora. Ele nunca teve isso. Sempre que surgiu uma dificuldade, chegava lá o Cláudio, ó, isso daqui não precisa de fazer. Não Adriana Imóveis, eu acho que a ascensão, o crescimento dela, eu acho que aconteceu pro lado norte da cidade. Adriana Park, E isso é tudo foi nessa época. é tudo deles, Mas o esses crescimento mesmo imóveis. da Adriana Imóveis foi quando lançou-se, sei lá, Jandaia, Scala, aquele lá do norte. Eles lançaram uma sequência de empreendimentos, de loteamentos, né? E Loteamento. com isso eles foram ascendendo. Mas eles são uma família tradicional aqui da cidade de Anápolis, né? O Cláudio é turco. Todo mundo fala que turco não é bom de pagar, mas o Cláudio, cara, é um cara incrível Sim, eu já fiz negócio com o Cláudio, já para fiz negócio. ajudar as Sim, sim. pessoas, sabe? Para ajudar as pessoas, para ensinar. Ele não mede esforço. Então, assim, cara, esse nome de turco não é bom para pagar ou é mão fechada, com o Cláudio não funciona, cara. Ele, para ensinar, para te ajudar, assim, pelo menos comigo e com os corretores da minha época, né? Então você Ele teve a experiência com o Cláudio, da Adriana Imóveis, e teve uma segunda experiência também. Isso, eu trabalhei em 2 imobiliárias grandes aqui da cidade, né. Então eu tive um aprendizado grande, né, e depois eu tive uma proposta para trabalhar, uma oferta de trabalho, eles montaram uma proposta para mim muito bacana, atrativa, né, Sim, que foi com o pessoal da Wellington Imóveis, o o Elton Imóveis. senhor Wellington e a Welda, né. Eh, Para mim também foi uma experiência muito grande, o senhor Wellington e a Welda são grandes players de mercado, Uhum. negociadores. O seu Wellington, ele não perde negócio, não. Sentou ali na mesa dele e não sai Não sai sem sem fechar. fechar negócio. E ele não faz as pessoas fazer mau negócio, não. Ele é muito safo, muito conhecedor, né? E trabalha ele e a filha dele. Eles têm lá os funcionários, né? E a gente fez um trabalho durante um tempo, eu trabalhei com eles lá. Aprendi e ensinei. Por onde a gente passa, a gente aprende e ensina, né? Percebe-se que o Erlei fala muito em aprendizado, né? Sim. Desde o começo a gente percebe que você tem essa característica de querer aprender mesmo, de dominar aquilo que se faz. E isso, em todos os segmentos, isso é É importante. A importante. pior coisa que tem é você sentar realmente com o cliente e você estar despreparado para vender o seu segmento. É. É É complicado, importante. Em né? qualquer segmento é importante que você se especialize no que você vai fazer, né? Então, é o que eu falo hoje, tem alguns corretores, às vezes não é por maldade, mas eles fazem as pessoas perder dinheiro, entendeu? Faz as pessoas, às vezes, investir errado, mas é pela necessidade que ele tem de vender, pela, às vezes, a pressão que tem de fechamento de venda, fechamento de venda, fechamento de venda. Não importa se a família vai passar dificuldade lá na frente, e a gente não pode fazer a venda a qualquer custo, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Então, quando eu fui para trabalhar no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu fiz, depois do meu primeiro sacrifício de atendimento, eu falei, cara, eu não posso atender mais desse jeito. E aí eu fui estudar. Aí eu Sim. parei e eu estudava. Uhum. Trabalhava ali de dia e fui estudando. Aí eu me especializei nos imóveis popular. Falei, eu vou estudar o imóvel popular, que é o que vende mais rápido. Até o corretor que for começar no mercado imobiliário, é uma dica que eu dou, Quando né? você fala popular, é Minha Casa Minha Vida, Isso, é é os alguma coisa imóveis nesse que sentido? enquadram no Minha Casa Minha Vida. Certo. Né? Ele atende um público de salários aí até 5.000, 6.000 reais, 4.000 reais, E a gente três falando mil e disso, puxando oitocentos. um gancho aqui, uma dúvida que eu tenho, Erlei, por exemplo,
Existe uma diferença para Minha Casa Minha Vida no governo anterior, levando lá para o lado do governo, será governo Bolsonaro e governo Lula? Existe uma diferença? Melhorou? Piorou? Como que ficou? Como que está hoje o nosso cenário? Então, o governo atual, ele trabalha muito pro segmento Minha Casa Minha Vida, mas aqueles imóveis que é doado, né? Então, eles procuram investir muito nesses imóveis, que eles vão construir algumas casas, alguns apartamentos e vão dar para famílias necessitadas, né? Que não têm condições de comprar nem de financiar, eles ganham aqueles imóveis, né? E governo, de um modo geral, assim, para venda, para quem trabalha correto e transparente, independente da governo Bolsonaro, governo Lula, o mercado para mim nunca parou. Então, quando você é transparente e honesto com quem compra, transparente e honesto com quem está vendendo, entendeu? Mas existe uma diferença de leis públicas, decretos que são dados, que existe aí para o consumidor final um certo desconto, né? Eu acho que é esse ponto que a gente quer entender. Aham. Se o governo interfere ali no bolso de quem compra ou não. Subsídios, sei E lá, o Interfere. pessoal falando muito subsídio, O governo atual, hoje o governo vem passando aí por dificuldades, a Caixa Econômica com dificuldades, Correio com dificuldade financeira, todos, né? Petrobras Todos, né? né? Então, o país inteiro ele está passando por dificuldade, por má administração. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, eu sou do que eu vejo, falando, isso aqui está certo, isso aqui está errado, não importa o que está lá, sim, acho né? que você deve ter pegado anos de outros presidentes Isso, também, ó, né? durante esses anos todos, passou lá, sei lá, 50 desde que começou aí, uns 50 presidentes, né? Tem dificuldade, tem crise, tem tudo. Mas o que que acontece no mercado de hoje? O país está passando por dificuldade, né? E todos os órgãos estão com dificuldade financeira. Quando, nessa época agora, o subsídio, ele dá um subsídio aí de... o- Eu fiz uma venda agora de um apartamento, tem um subsídio de R$ 560. Entendeu? E nos governos anteriores, quando o governo tem dinheiro e a Caixa Econômica tem mais verba, tem pessoas que ganham 17 mil de subsídio, 15 mil de subsídio, já é uma ajuda na compra do imóvel. Sim. Uhum. Entendeu? Então, quando o país, o que, que eu percebi? Para o mercado imobiliário, o país, quando ele não está em dificuldade financeira, né? A Caixa Econômica tem verba, a Petrobras tem verba, está todo mundo no azul, né? O país está inteiro, está crescendo, o dinheiro está circulando, né? O subsídio é maior. Então as pessoas compram e ganham aí 15 mil, 20 mil, 17 mil. Eu já vi subsídio de R$ 28 mil. Quando o país está vivendo o que está vivendo agora, é como eu vendi um apartamento agora que a pessoa ganhou R$ 560. Entendeu? Essa foi a Mas as ajuda. vendas continuam. As vendas continuam. A gente tem que achar o caminho, né? Tem os caminhos. O que está vendendo? Ah, a taxa Selic está alta. Cara, a taxa Selic está alta, mas a taxa do banco é 4,5 no seu financiamento. É isso que você tem que ver, a sua taxa. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que estudar o mercado agora para que você direcione o cliente para a negociação mais certa. Falar, olha, esse produto que você me buscou aqui, se eu te vender ele, eu já fiz isso várias vezes. Se eu te vender ele daqui 4 meses, você não vai estar dando conta de pagar. Eu vou ganhar mais. O valor que é me repassado de comissão é maior nesse produto, mas com as suas condições financeiras, eu vou ter que te vender um que eu ganhe menos, mas só que você vai conseguir pagar ele e ficar tranquilo. Então a gente não pode visar o lucro. O meu lucro ele é consequência do meu trabalho, de fazer as pessoas fazer o melhor negócio. Uhum. E todos os meus amigos que eu conheço que eu consigo, às vezes me procura, fala, eu estou fazendo uma negociação, aí me apresentou isso, fala, não, isso aí tá bacana. Então eu sou honesto, eu não tá, o cara me fala que está comprando um imóvel, às vezes é um pai de família que está precisando, eu vou porque ele é meu amigo, eu vou trazer ele para cá. Fala, não, compra de mim não. Ele me apresenta as condições, né? Até hoje eu tive uma ligação de um rapaz que trabalha com você lá. Ele não está comprando comigo, para os meus clientes, todos os meus clientes, eu presto uma assessoria gratuita. Entendeu? Eu faço avaliação de imóvel, aí o cara me ofereceu uma oferta, tá me devendo um dinheiro, e aí ele me ofereceu esse imóvel, portanto, eu, como sou perito, avaliador de imóveis, eu faço avaliação para todos os meus clientes e eu não cobro. Então eu faço avaliação para eles e eu presto uma assessoria. Às vezes ele está comprando de outra pessoa, ele me apresenta as condições
E eu faço o estudo falando, tá bacana, tá certinho isso aqui. Pode seguir com ele, pode fechar que tá certo. Esse é o caminho, não tem melhor que isso. Eu não consigo fazer melhor que isso. Eu chego nesse patamar que ele fez. Você pode seguir com ele. E quando a gente fala de monetizar as negociações, o corretor hoje, ele tem, é 5%, e é um padrão, é um percentual padrão para corretagem, hoje é 5%, Sim, independente, a comissão é 5%, independente do valor. Em São Paulo é 6%. São Paulo é 6%. São Esses Paulo dias é até saiu 6%. uma reportagem em que mandaram matar o corretor, acho que foi uma fazenda, parece, não sei se você viu Aham. essa reportagem, Eu. parece que era 20 milhões ou era 200 milhões, não lembro o número. Eu Uhum. sei que o vendedor pediu para matar o corretor para não pagar os 5%. Eu tenho um colega de Goiânia que passou por isso. Ele fechou uma negociação de uma fazenda e parte da comissão foi transferida e parte que ia pegar com o dono da terra, ele ia pagar em espécie. Entendeu? E aí ele foi com a esposa dele, né, no carro. E aí foi lá, fez o acerto, tudo certinho, assinou os recibos e na saída, E o na valor, qual estrada, que era o valor? o valor da comissão lá, ele pegou acho que 14 mil de sinal e ele ainda saiu de lá com 62 mil reais. 62 mil. E quando, por exemplo, existe essa monetização, essa que eu falei dentro da transação, Aham. quando você como corretor, esse saldo ele vai para a imobiliária, ele vai para o corretor, em cima desse 5% incide o quê de imposto? Para a gente falar o seguinte, eu sou corretor, eu tenho cinco por Uhum. cento, mas não é 5% livre, é? Não, vou explicar. Vou passar a falar para você a parte lá da questão da emboscada Sim, sim, sim. Eu hoje eu não recebo comissão em espécie. Tudo da gente cai lá, é tirado os impostos, a gente emite nota fiscal, é tudo certinho. Eu vou te explicar a parte do comissionamento para você entender. E aí o que acontece? Ele foi, recebeu na fazenda, só que a estrada de terra era quase 22 quilômetros de estrada de chão. E numa determinada parte da estrada, uma caminhonete cercou eles. Caramba. A caminhonete cercou eles. Saiu de trás de umas árvores e entrou e cercou o carro dele. A esposa dele sacou a pistola, matou um cara, o outro sumiu na mata e sumiu. Entendeu? Então, é isso. Corretor, a dica que eu dou para corretor, cara, não receba Não em recebe em dinheiro. espécie. Ah, que dia que eu posso? Não me importa o dia que você pode me pagar, o dia que você puder, você transfere na conta, né? Então, hoje a imobiliária recebe todos os valores no CNPJ, né? Então, o corretor de imóveis, o comissionamento de 5%, né? 5%, o corretor ele recebe 60% desse valor. 60% de É, é, 5%. isso ele cai na conta da imobiliária, né? 60% vai para o corretor, 10% vai para o gestor, Pessoal, anota isso aí, hein? Isso é importante. ó, 10% vai para o gestor, que é o gerente, que auxilia ele na venda, nos fechamentos, né? E 30% vai para a imobiliária, né? Então, fica nesse formato. Tem algumas imobiliárias que é 50-50. Fez a venda, né? Da comissão, metade vai para o corretor e metade vai para a Os imobiliária. 30% que vai para a imobiliária é lá. E quais os impostos, assim, que normalmente são que incidem sobre Então, esse valor a normalmente? É gente, prefeitura, é município, é sim, a estado, gente é paga federal? todos os impostos, né? A gente paga todos os impostos. Hoje, a nossa imobiliária é 6%, a nossa alíquota, né? Então, ISS a gente paga os impostos normais, entendeu? e acaba que Município. incide também, né, Deus, naquela questão da folha, né? Porque você tem outros funcionários Isso. ali, esse percentual de 30% deve cobrir ISS, mais os impostos diretos trabalhistas, né? Sei lá, Aham, FGTS, INSS, da mão de obra, da parte, por exemplo, administrativa, gestão, essa coisa toda, né? aham. Porque no final não vai ser, você recebeu 30% ali, a sua imobiliária recebeu 30% de uma venda que foi feita. Esse 30% não é um lucro, né? Não é Não é, um. não é só lucro, porque Aí tem tem os gastos, tem as tem aluguel, tem despesas, né? Tem internet, tem aluguel, tem água, tem energia, tem energia, água. então tem Por que isso a fazer. importância da imobiliária, igual você comentou, ter o fluxo de venda, porque se ela faz uma venda, só o corretor, teoricamente, o corretor tem uma margem maior. Se nós falamos em Tem uma margem 60 ou maior. 50%. Uhum. E ele não, o corretor ele não, ele tem o custo assim, porque o corretor ele não tem salário. Quando a gente começa no mercado imobiliário, a gente não tem salário.
Nenhuma ajuda de custo. nenhuma ajuda de custo. Caramba. Então é tudo por nossa conta, entendeu? Então o corretor também é desse formato. Na nossa imobiliária, às vezes a gente faz um diferencial para o corretor. Uma coisa ou outra que a gente Por acha isso, que. às vezes, do camarada que não quer, por exemplo, o cara, o que nós falamos no começo. De repente o cara enxerga como uma vantagem, eu vou vender e revender, me dá 100%, que eu não tenho que passar nada para imobiliária, é meu, é livre, Uhum. só que ele esquece das responsabilidades que se tem em relação a isso, aquilo que nós já falamos, né? É, tem uma. A responsabilidade é muito grande. A gente tem um colega que é de uma cidadezinha perto aqui de Anápolis e ele fez uma negociação de uma terra. E aí ele não seguiu o caminho correto, entendeu? E aí a venda deu um problema grande, já tinha pago a comissão, tinha pago parte do valor, entendeu? E aí o fazendeiro entrou na justiça porque o negócio não seguiu, o cara não conseguiu pagar a diferença, entendeu? E aí o nome do corretor estava no contrato e ele foi executado A execução foi para o corretor. para o corretor também. Inclusive, o corretor pode ser até preso, entendeu? Então, aí o que acontece? Esse camarada, o comprador sumiu e o corretor era da cidade, era conhecedor da terra, entendeu? E aí o que acontece? Executou ele como responsável. Caramba. E aí ele perdeu 3 terrenos que ele tinha numa cidadezinha perto aqui, ó. Ele tinha 3 terrenos grandes, tinha uma caminhonete, tinha um carro, ele só não perdeu a casa que ele mora. Sim, Ele perdeu os 3 terrenos, uma chacrinha e parece que 2 carros, uma caminhonete e um carro, entendeu? Então, hoje, corretor de imóveis que quer começar no mercado, ele começa do jeito certo, procura uma imobiliária, né? Estude um pouco as imobiliárias da cidade, escolha uma delas, né, que ele achar que adequa mais com o segmento que ele quer trabalhar, mas esteja afiliado a uma imobiliária, porque ele vai ter um respaldo jurídico, ele vai ter um advogado que vai auxiliar ele numa dificuldade grande, entendeu? Então, assim, é um risco trabalhar como autônomo, entendeu? É um risco. Eu ganho 100%, você ganha 100%. Só que quando você está num grupo ali de 15 corretores, que tem as imobiliárias, eles fazem um grupo. Entendeu? Hum. Então, às vezes você estando num grupo ali, às vezes a pessoa pede uma casa, você tem, ou às vezes um cliente seu quer uma casa, o corretor tem. Então, você estando no ciclo de negociação, você fecha muito mais negócio no mês. Então, o corretor, quando ele trabalha de autônomo, ele faz uma venda no mês, às vezes passa 2, 3, 4 meses sem vender. E se ele está num grupo de corretores que ele tem muita oferta, ou às vezes ele tem muito cliente, ele consegue vender um produto que ele tem, ou um cliente tem uma casa que quer uma casa que ele tem. Então ele consegue fechar 2, 3, 4 vendas às vezes no mês, por estar num ciclo, né, de pessoas que estão negociando imóveis com muita frequência. Então ele consegue vender mais, ele consegue estar mais próximo de cliente, ele às vezes recebe um cliente da própria imobiliária, porque às vezes a imobiliária faz um patrocinado e entra cliente e aí tem uma roleta, um rodízio, né? E aí essa imobiliária ela passa o cliente para o cara atender. Então, ele não tem que trazer só o cliente dele. Uhum. As imobiliárias também oferecem o que eles chamam de lead, né? Então o cara entra no site, pergunta, a imobiliária pega ali aquele cliente e fala: atende esse camarada, ele quer essa casa. Então tem essas nuances, né? Às vezes a pessoa pensa que vai trabalhar como autônomo e ganhar 100% da comissão e fechar uma venda. Às vezes ele está numa imobiliária e fecha 5 vendas, 4 vendas no mês. E aí o montante vai compensar mais para ele. entendi. Entendi. E você hoje, Erlei, você, como conhecedor, como já tem algumas vias aí, tem algumas informações talvez mais privilegiadas do que a gente. O nosso lado ali, o nosso lado sul da cidade, por exemplo, quando a gente fala ali próximo a Caoa, onde a gente tem as nossas instalações, sei lá, você também é dali da região. O Uhum. que a gente, o que a gente vai ter nos próximos dias de novidade, além daquela pista, tá? Isso é uma curiosidade minha, eu acho que de várias pessoas Sim, também que são dali da região, Uhum. né? Até você passa por aquela pista por ali quando aquele está indo trecho para ali, né, que tá o que finalizando. que tem preparado? Porque a gente sabe que o prefeito hoje ele tem se empenhado nisso, né? O É, Márcio, ele tem se empenhado nisso. Eu acho que quem acompanha ele nas redes sociais tem visto o empenho dele. Ele tem também aquele deputado Hamilton, né? Hamilton o Filho. Hamilton Filho. A gente tem visto o empenho para que aquilo ali rode. Mas isso vai acontecer mesmo, na sua visão como É, corretor que está ali acompanhando, tem algumas informações. Isso vai acontecer mesmo ou isso é mais um ganha-tempo ali, não vai rodar? O que o senhor acha É, disso? ali naquela região ela vai ter uma valorização muito grande agora nos próximos anos.
né? Próximos anos. Você falando do Márcio, o Márcio antes de, além de odontólogo, né, ele também é incorporador. Uhum, sim, sim. Então antes ele trabalhava com compra de áreas, terreno, eu já até trabalhei em venda de um loteamento dele lá em Alexânia. Foi lá que eu conheci o Márcio. E eu conheci, assim, tem uma história peculiar que quando eu cheguei lá, geralmente o condomínio, quando eles lançam um loteamento, né? Uhum. Você chega lá, eles montam uma tenda e é vento e poeira o dia inteiro. Quando eu cheguei, saí daqui de Anápolis, fui lá para Alexânia, eu cheguei lá, tinha um senhor lá, tinha uma garrafinha de café e ele tava lá. Aí eu cheguei, cumprimentei ele, falei, bom, já tem um corretor aqui que chegou primeiro que nós, né? E aí, beleza, aí chegou uns pãozinhos com manteiga, a gente comeu ali e começou a vender os terrenos e atender. E aí os caras foi ficando lá e tudo. Aí logo chegou, o pessoal comprou umas marmitas, marmitex, a gente come por ali mesmo. E ele comeu a marmita lá com nós, né? E eu falei, rapaz, esse corretor aqui não atende ninguém, ele vai para ali e volta. Eu falei, não, você é o dono, hein? Então eu conheci o Márcio lá, ó, tamanha a humildade dele. Cara, ele tava na poeira com a gente, comeu marmita com a gente, e ele comeu o pãozinho. O Márcio, É, nosso atual prefeito. o nosso atual prefeito. E ele comeu o pãozinho com a gente ali. Falou, cara, o cara é o dono e ele tá aqui desde cedo na poeira, comeu pão, comeu a marmita que nós comemos, entendeu? Então ele entende muito essa questão imobiliária, entendeu? Então eu acredito que Anápolis vai ter um crescimento no mercado imobiliário com a gestão dele grandioso. A nossa região sul ali tem uma boa parte que já vai entrar no, já está entrando no plano diretor, parte que já era fazenda ou é fazenda ainda, né? Já vai estar no plano diretor, então já tem muitas chacrinhas lá que no mapa ela já está na expansão da cidade, já está dentro do plano diretor. Ali, por exemplo, onde nós olhamos um terreno lá embaixo, acho que próximo àquela mata, acho que você até comentou também que ali tem perspectiva de crescimento ali, expansão. Lá no final, lá eu não consigo te orientar bem, mas é próximo ali a Inservice. Acho que algumas ruas, sei lá, 6, 7 quadras abaixo, nós olhamos uma casa uma vez. Você até comentou que naquela mata ali, onde tem um córrego ali há projeto, tem gente Isso, analisando a ali também. gente tem ali, ó, até o Odair da Isolu, ele montou um projeto para aquela mata, porque lá tem uma nascente de água, né? É uma área de preservação permanente. Então a ideia desse projeto é transformar aquilo ali tipo num parque Ipiranga, onde tem os parques, pista de caminhada, a parte água que desce fazer uma represa. Então ali eu não sei se ele apresentou isso para o Márcio, mas ele apresentou uma vez para um deputado. Certo, mas a discussão foi Então aberta. No caso, isso isso, está em. a essa parte de fazer utilizar aquela área de preservação ali, que ela se transforme em algo que seja para utilização da população, eu não tenho certeza se ele apresentou, mas tem um projeto já pronto, onde mostra a parte de parque, onde mostra a descida da água, a represa, a pista de caminhada, então já tem um projeto Então, nós que que estamos ali, a gente pode continuar otimista, e pode quem não continuar está ali, que otimista. pretende, sei lá, mudar, ter sua residência, ou até mesmo investir, a hora é agora. É uma região bacana. Agora, com essa finalização ali do anel viário, que agora, pelo ritmo das obras, agora vai finalizar, né? E aí tem a expansão que ali já seguiu ali para aquelas fazendas. Então, parte delas já está no plano de crescimento da cidade. Então, pessoal, quem quer investir, vamos para o Lá do lado sul sul da da cidade. cidade, hein? Lá do sul Lado da sul da cidade. cidade. Inclusive, do nosso lado ali, por exemplo, em um dos galpões, estão construindo, o pessoal da Bastos. Isso, eles construíram já um prédio lá e vendeu todos os apartamentos e agora vai construir um É o outro segundo prédio está do lá nosso lado. para ser alugado pelo Airbnb. Olha só. Que Para legal. ser E do alugado outro pelo lado da Airbnb. rua tem um posto também agora que Que está vai sendo atender a construído, né? demanda ali as proximidades ali da Caoa. Olha só que legal. Eu acho que ali tem uma expectativa de, se a gente puder comparar, né? De se tornar como se fosse uma Jaiara ali do lado sul, né? Que vai construir ali uma. Porque a Jaiara, vamos falar a verdade, já era uma Quase outra outra cidade. cidade dentro, Já dava para ter um dentro, prefeito lá. né? Então, que quer dizer É, que Exato. em breve isso pode acontecer ali no setor sul, ali no industrial, juntando Munir Calixto ali, né? Para que essa estrutura toda aconteça por ali Sim, também, e é né? o que eu tenho falado. Às vezes pessoas. Até a próxima pergunta que é sobre investimentos. Eu uhum. tenho falado para várias pessoas que eu conheço que querem investir. Eu falo sempre, cara, investe para o lado sul. O- Principalmente empresas, Hum. investe para esse lado. Sei lá, já tem quantos anos que eu estou ali naquela área? Nós estamos falando aí desde 2014.
É, 11 anos. 11 anos. 11 anos ali que a gente sempre tem oportunidade, a gente investe. Compra, deixa parado, deixa ali, mas por quê? A gente sabe que vai acontecer, certo? E as pessoas hoje querem, na maioria das vezes, comprarem onde já está valorizado. Uhum. Ah, eu quero comprar ali porque ali já não, ali já. Anápolis City, por exemplo, a gente dá um exemplo, claro, é caro. Só que se Uhum. você compra um imóvel hoje no Anápolis City, falando de investimento, você paga 800 mil reais ali em um imóvel, daqui a um ano, talvez ele continue 800 mil reais. Já É um- chegou no limite de valorização. E Existe uma aí o que que diferença. tem muitas pessoas, eles pensam assim: "Ah, não, mas lá é porque lá, cara, lá tem Tem um lugares limite, né? que já chegou ao limite". Existe a Aí a diferença. tendência para que você feche um negócio é que você abaixe o valor do seu imóvel. Senão ele fica não fica competitivo, Sim, entendeu? sim, é claro que nós estamos falando para quem quer investir. O cara fala, não, já Claro, quero agora de claro. imediato morar num lugar mais nobre, mais Anápolis City privilegiado, vamos para é Anápolis um bom City. lugar. Falar: Vamos. Qual região que é bacana de Mas morar?" eu quero investir. Para onde eu vou? Eu vou para onde tem potencial de crescimento. É Mas verdade. interessante esse tema que vocês citaram sobre o limite de que existe um limite. Muitas pessoas que não estudam o mercado e não estudam sobre o mercado imobiliário, sobre investimento, eh, não sabem disso, que existe um limite ali. Não quer dizer que porque eu comprei um imóvel, ele sempre vai valorizar. Não, né? Existe um limite. Existe Existe um limite. É limite lógico, com ali. o passar do tempo, todos eles vai ter um crescimento, só que alguns vão valorizar mais. Por quê? Porque a cidade vai começar a expandir para aquele lado, né? Aham. E aí quem comprou um lote ali, pagou o lote lá 38 mil reais, igual na época que lançou, a gente comprou lá, eu também comprei, Tem um que eu comprei uns pago até lotes hoje. lá. Lembro. Certo ainda. Você comprou o lote de 38 mil reais, hoje ele vale 120 100. parcelas lá. Hoje ele vale 100, entendeu? Então você tem que observar isso. Fala, cara, ali tá mais parado ali. Mas tem previsão de crescimento? Para onde está crescendo? Campos do Jordão, Vida Nova, lá para aquela região do Primavera. Ali também valorizou bastante. Mas só que o que que acontece? Antes de lançar aqueles loteamentos, nós, do mercado imobiliário, a gente já sabia. Sério? Isso eu podia ter me falado. A Né? gente já sabia. Então, a gente já sabia e muita gente que procurou, eu falei, qual região que eu vou comprar? Eu preciso comprar uma casa, uns terrenos, falar daqui 3 meses, porque um projeto de loteamento, tem projeto de loteamento que demora 4 anos para ele ficar pronto. Demora Aí 4 anos. existe a especulação, né? Tem os caras que Não, não, a gente tem os projetos mesmo. É assim, a gente quando inicia um projeto de loteamento ou de condomínio, que já tem, a gente já sabe que a negociação ela tá robusta, tá tudo negociado, é questão de prazo, entendeu? Ah, daqui 4 anos, fala, cara, mas ali vai vender. Se eu espera o lançamento que vai ter tipo 3, 4 lançamentos ali naquela região. Então hoje, se você compra num bairro que já está consolidado, além de você ter que pagar à vista, né? Você vai pagar mais caro. sim. Então você espera a expansão, vai ter 2 lançamentos bacana ali. Então foi o Campos do Jordão e o Vida Nova. Quando eles perguntaram isso pra gente lá atrás, falou, o projeto tá pronto. Aí a gente já preparou o financeiro, comprou 4 lotes, 5 lotes, pagou lá 60 mil, 58 mil, 70 mil. Hoje tá vendendo 150, 180, entendeu? Então, o corretor, quando ele é antenado, você tem que estudar todo dia. Então, todo um dia da minha semana é para estudo. Sim. Pensa, Mercado financeiro, pensa Brasil. o corretor que se atentou quando o Gustavo Lima falou assim: eu vou construir aqui. Vocês viram Uhum. o crescimento exponencial que teve naquela região Eu, onde o Gustavo Lima construiu aquela eu, casa dele? Parece a. O pessoal fala que parece a casa da Van, Da do van. velho da Van. eu atendi um, Caramba, eu eu tava atendi um vendo a casal matéria. que comprou uma chacrinha lá, pro lado de Bela Vista. Chega ali em Goiânia, você pega para Bela Isso. Vista ali. O pessoal dividiram umas áreas e loteou as chacrinhas, né? E esse senhor comprou uma chacrinha lá no meio do nada. E aí foi pagando as parcelas, pagando as parcelas. Aí me vem um tal de Gustavo Lima e me compra uma fazenda lá. Você entendeu? E aí a fazenda do Gustavo Lima tá aqui, ó. O estudo que foi feito que todas as terras aqui nessa Tem um raio região. lá, eu vi lá um raio lá de não sei Você viu? quantos Isso. quilômetros. Uma valorização absurda. E o cara fala, o cara que tem a chacrinha aqui, ó.
Será que o Gustavo Lima não Entendeu? quer comprar nada pro lado? Ele pro Será? lado do sul, Podia, né? né? Então, Você o tem que um que... negócio pra vender lá, né? Se E quiser. aí, Mendes, hoje o Gustavo Lima faz festa, eles escutam lá, faz festa às vezes pros cantores, pros amigos ali. Ele fala, não, moça, eu sou vizinho do Gustavo Lima, é um privilégio. Então ele acreditou no nada. Mas se tem um corretor antenado lá, ele dava de falar, cara, ó, tem A uma hora é agora. negociação de uma fazenda ali, né? Eu tenho um caso da dona Clara. Tem uma senhora, foi até um colega meu, né? Mas assim, ele estava começando, ele achou essa cliente, né? E eu auxiliei ele nessa questão. Ela estava com uma casinha para vender, um lote de 360 metros. Produção, posso falar o nome da. Não, não posso falar o nome da. Não. E aí, o que, que ela falou? Ela chegou lá e falou: eu tenho um lote de 360 metros, lá tem uma casinha antiga, e aí eu tô pedindo 170 mil lá, precisava vocês me ajudassem a vender lá. E aí ela falou, aí eu fui lá na visita com o corretor, né? E aí a hora que ela me mostrou onde que era a casinha, Hum, eu falei, eu posso dar a senhora pede 170 mil aqui, né? Ela falou, é. Aí eu falei, bacana, eu posso dar a resposta para a senhora amanhã, a gente vai organizar, e aí eu falo para a senhora amanhã. Aí eu voltei com ele lá pro escritório, abri o mapa, aqui ó, a casinha dela tava no quadradinho aqui, ó, bem assim, ó, o lotinho dela. Aí eu mostrei o mapa pro cara. Falei, ó, o que que vai sair aqui, ó? Aqui vai ter um prédio, e bem aqui do lado, quase vizinho, só tinha um terreno a mais aqui, ó. Vai fazer 2 torres de prédio gigante. E aí é a necessidade dela, que quando é doença, alguma coisa nesse sentido, você não pode esperar. Você tem que socorrer alguém, deu um câncer ou está internado. Falei, eu preciso de vender com urgência. Aí você tem que vender pelo preço que você tem a pressa, sim. né? Mas aí falei, ó, o Bruno, você vai ter que falar com ela o quê? Ela pode esperar uns 3, 4 meses. Aí ele falou, não, não, meu filho, quer vender, que aí eu vou dar um dinheirinho para os meninos, quero ver se eu ajudo eles. Ela tinha 2 filhos, já não morava com ela mais. Sim. E aí ela falou, não, eu posso. O terreno que ela pedia 160 com a liberação do RI para a venda dos apartamentos, de 170 ela vendeu ele por 890. Porque o prédio comprou essa casa e o lote dela para fazer o estacionamento. Aí Essa dica foi. foi eu que dei para ela esperar um pouco, né? Uhum. E a gente conseguir vender melhor a casa dela. Ou Entendeu? seja, Então, se você é um estuda. diferencial, hein? É, Porque você se é uma outra pessoa, ia conhecer. pensar o quê? Eu vou pagar 170 e esperar, eu vou especular isso aqui e deixar. Ou se Enfim, é uma pessoa que não não. vou entrar nesse mérito. Ele ia fazer o quê? Às vezes o cara ia pegar, comprar isso aqui dela por 170, ia Ou levantar um talvez dinheiro. chegar a 150 à vista e falar, eu te pago, que é o que acontece na maioria das vezes, É. né, Erlei? E aí eu falei, dona Anitta, a senhora pode esperar mais um tempinho? Porque a gente tem um estudo aqui, ó, que essa região, a região dela lá, ia fazer mais alguns prédios. Os outros eram distantes, não influenciava para ela. Mas do lado do terreno dela, não vizinho, mas tinha um terreno entre ela e o prédio. Uhum. E aí a gente foi lá, conversou com o pessoal da consultora, falou, tô com um terreno para vender aqui, a gente conversa para esse vizinho aqui, e aí vocês compram os dois, você pega o espaço para vocês fazerem o estacionamento. Olha só. E sem falar que os imóveis eram bem, assim, Sim. antigo, então, assim, ficava bem feinho à frente, né? Uhum. E eu falei, sem falar que você compra o terreno, né? Você tira aqui esses barraquinhos que tá enfeiando aqui o prédio que vocês vão fazer, né? E aí o cara falou, não, a gente tem interesse. E aí falou com a vizinha do lado se ela queria vender, e aí eles venderam. Ela vendeu por 890 um terreninho de 360 metros. Que legal. Olha. Todo mundo Você ganhou, vê né? a felicidade, assim, o corretor, assim, ele tinha, tava começando lá com a gente, né? Foi até na época de uma das imobiliárias que eu trabalhava. Que legal. E eu passei esse conhecimento que talvez ele não tinha, se estivesse atendendo sozinho, ou se ele tivesse como autônomo atendendo essa senhora, ele também não tinha. Então, por isso que eu aconselho sempre o corretor que vai começar, cara, não estuda todo dia. Estuda a sua cidade, estuda o produto que você vai vender, né? Sim. E faça os seus clientes fazer grandes negócios. Erlei, Isso aí. eu tenho uma última pergunta aqui da minha parte. Aham. Sem ser o lado sul para investimento hoje, lado sul da Aham. cidade, você como corretor, como sócio-diretor, né, da Casa Nobre Imobiliária, hoje o que você indica em Anápolis hoje para investimento? Estou falando agora de investimento.
Antes você falou aqui do sócio-diretor, só fazer um adendo aqui. Quando a gente resolveu a criar lá o Casa Nobre Imóveis, né? Que a gente partiu para a pergunta, eu não concluí ela, você me lembrou agora. Quando foi pra gente. Eu resolvi seguir carreira solo, né? E aí eu tive o convite de duas colegas que a gente já tinha trabalhado junto, duas players de mercado, duas pessoas muito boas em vendas, em atendimento e em conhecimento. Aí nós juntamos, nós três, e montamos o Casa Nobre Imóveis. Quando a gente começou, né, é uma parte que é importante que eu fale antes da gente seguir, né? Então eu tenho a Estefânia, que é muito boa de venda, e a Érica, também uma das melhores vendedoras. Das duas na imobiliária, era nós três que revezava sempre em primeiro lugar de venda. Uhum. Sempre estava no pódio, nós três. Revezava. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. E a gente resolveu montar uma imobiliária. E aí o que acontece? A gente ainda descapitalizado, eu tinha finalizado a quitação de uns terrenos, né? E falou, cara, vamos montar isso e aquilo. Aí elas conseguiram um espaçozinho para montar o escritório. Ela já tinha isso em mente. E eu falei, não, vamos, me interessa se a gente fazer um nosso escritório, mas eu quero ir para o melhor lugar da cidade. Ah, E aí a gente foi para o Gênesis. Gênesis. A gente foi lá para o Gênesis. Aí Mendes e a Deus. O dinheiro que a gente juntou deu para pagar o aluguel, colocar a internet. E aí o que a gente fazia? Elas ficavam mais nas ruas, eu sempre fui mais de escritório, de organização, e elas é mais de atendimento, né? E eu fui lá, a gente alugou a sala, tudo certinho, né? Só que a grana que a gente gastou tudo. Com essa questão de organização, os documentos, CNPJ, né? E o que sobrou, eu consegui comprar uma cadeira. Era a mobília que tinha na sala. A internet e uma cadeira. E aí eu ia pra lá, cara, empolgado. Porque, cara, eu tô num lugar desse. Onde que eu tô? Né? Eu falei, cara, nosso escritório tá num lugar bacana, agora é só a gente crescer. E aí eu ia pra lá, sentava nessa cadeira, a internet, a sala vazia e eu na cadeira aqui, no celularzinho, conversando com o cliente, atendendo. Quando marcava um atendimento presencial, falei, onde é que é seu escritório? É outro ponto negativo do corretor autônomo. Porque assim, você vende um imóvel popular, um apartamento na planta, a pessoa compra de um corretor que está com a pastinha na rua. Agora, quando se trata de milhão, a 1 milhão, terreno, uma casa de valor maior, a primeira coisa que a pessoa pergunta é o seu cresce, qual imobiliário que você trabalha e onde é que é o seu escritório. Então, é um ponto negativo do corretor autônomo é que, para fechar um negócio de maior valor, ele tem que ter um local. Sim. Entendeu? Tem que passar essa segurança. E a pessoa, quando ela vai fechar um negócio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a primeira coisa que ela vai fazer é querer uma reunião com o corretor Que é referência. no escritório dele. Saber onde é que ele fica, onde é que ele trabalha. Então, o cara não vai pôr 1 milhão, 2 milhões na mão do cara que está com a pastinha na rua. Então, é importante para os corretores que às vezes está pensando, mas eu vou ficar autônomo. Cara, é opcional. É uma opção que ele pode escolher. E fazer o teste também, né? Uhum. E aí eu ia lá pro escritório, celularzinho, a internet e a sala vazia. Mas uma vista bonita em um lugar que me encorajava a buscar o crescimento. Sentadinho aqui, o celularzinho, negociando. Quando o cliente marcava uma reunião, agora todos os meus clientes já vão saber disso, né? Uhum. Quando o cliente fala assim, bacana, então eu posso encontrar você no seu escritório? Eu falei, claro, pode. E eu falei, cara, vou trazer o cara aqui, só tem a cadeira. Você ficava lá. Aí eu falei, eu vou descer, aí eu marcava lá no quarto andar, no café. Lá tem um café. No quarto andar. Um café bem organizado, entendeu? E aí a gente descia lá pro café e eu atendia essas pessoas. E aí eu fui atendendo, fechando venda, porque quando a pessoa chega, que você atende ela num prédio daquele, ele não acredita, ele não fala assim, cara, esse cara não tem como dar errado. No começo eu não tinha como provar isso. Porque se eu levo ele mensagem, cara, você só tem essa cadeira? Cara, então, mas aí eu fui crescendo com a minha honestidade e fazendo as pessoas ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Entendeu? Muitos corretores acham, falam, vai lá, faz uma venda, e ele já quer postar o cliente. Não, tem cliente que quer privacidade. O investidor, ele não quer ninguém sabe que ele está investindo. Eu tenho 2 irmãos aqui, que eu atendo eles são irmãos. Moram em casas diferentes, são casados e tudo, mas são irmãos. Eu vendo uma casa de um, o outro compra um lote de mim, conheço os dois, atendo os dois, vendo uma casa, vendo um apartamento, eles querem vender, eu pego e vendo, mas nenhum sabe da negociação do outro.
Aí, às vezes, acontece da gente encontrar no lugar, fala, tu, e aí, como é que tá? Vendeu a casa lá, deu certo. Aí, eu falo, mas você vendeu a casa dele? Eu falo, não, vendi. Ué, você nunca me falou nada, nós conversou tanto. Não, mas aí o negócio é... Então, cara, de irmão para irmão, se ele não contar, eu não Por que tenho que você vai porquê. falar, né? Eu não tenho que falar para você. Tem lá no industrial, na vila mesmo, lá onde a gente mora, tem pessoas que comprou imóvel comigo. Eu vendi uma casa num condomínio fechado, 1.950.000, uma das coisas que fez ele me procurar é o meu sigilo nas vendas. Porque um empresário falou para ele, falou, você, cara, fala com o fulano lá e, cara, eu sempre comprei, sempre negociei com ele E e, sempre dá certo. cara, ele não, esse negócio de fósforo. Fato. O cara não quer saber que você quer estar investindo. Entendeu? Sim. Não precisa você estar pondo isso nas redes sociais e no jornal, falar, ó, o Almeida está ganhando muito dinheiro, que já comprou isso, comprou aquilo. A pessoa acaba observando isso, entendeu? Isso não é bacana para o investidor. Então eu tenho esse cuidado, o sigilo, né? Sim. Às vezes é casal, o cara separou da esposa, né? Aí cada um sobrou tantos imóveis para lá, tantos imóveis para cá. Cara, eu negocio Se com os você dois. falar, vira O confusão. marido, Né? não, às vezes até não, mas atendo o esposo, vendo os imóveis que ele tem, lote, fala, olha, eu quero vender esse, quero comprar isso. A esposa também, às vezes, do mesmo jeito, quero, olha, estou vendendo esse, quero comprar esse. E, cara, tá tudo É bom certo. ter essa Só que esse sigilo, ele é Similar. importante demais, cara. E muita gente não entende isso. Então, por isso que eu tenho muitos empresários, investidores que me procuram por causa desse cuidado que eu tenho com o cliente, entendeu? O corretor, ele tem que entender assim, ó, a comissão, ela é consequência do seu bom trabalho. Faça o seu trabalho, atenda o cliente. O investidor, você faz ele ganhar dinheiro. Porque enquanto você estiver fazendo ele ganhar dinheiro, ele vai continuar com você, porque ele vai querer secar a fonte, ele vai querer abandonar uma fonte que ele está tendo uma lucratividade do estudo que você estudou 8 anos, Sim. e ele não vai perder tempo e falar, vou pesquisar para onde que vai crescer, vou parar aqui, hoje eu vou na prefeitura, vou pegar o mapa. O investidor, ele não quer isso. Ele compra a sua Sim. sabedoria. Hoje, o empresário, ele compra a minha sabedoria e o meu tempo, porque ele não tem tempo. Então, eu organizo, hoje o investidor, o empresário, quando ele compra um imóvel de mim, eu organizo tudo, faço escritura, registro, eu marco horário, ele chega no cartório, ele vai direto lá e não pega a senha. Sim. Fala, vou assinar, eu não preciso estar junto, não, quem comprou pode assinar outro horário, só posso estar Já te horário. contratou para isso, na verdade. Também, né? É para resolver a vida dele. Sim. Então é para ele ganhar tempo. Ele estaciona o carro ali dentro do estacionamento do próprio cartório, entra lá, fala: você vai procurar fulano, o cara já está com o negócio na mão, ele passa, assina, entra no carro e não gasta 3 minutos dentro do cartório. Legal. Entendeu? Então, é um trabalho de excelência. E eu não sou o melhor do mundo, mas assim, eu me dedico no que eu faço. E é importante o corretor que vai entrar no mercado agora, ele ter essa preocupação com o cliente dele, entendeu? É perceptível isso, Erlei, em você. Não só é o que eu falei de administrador, né, para a gente resumir, não só que eu te conheço de longas datas, essa sua dedicação, ela existe não só hoje no setor imobiliário, ela existe desde a época lá da Isolu. Uhum, Eu lembro disso, né, David? Acho que você também era do administrativo, sim. o Erlei, vocês se falavam e a gente via a entrega com excelência, né? A Uhum. gente via isso, né? Mas é Vestir realmente a camisa, né? exatamente. Aí agora eu tenho que voltar à pergunta, que aí foi, Mas antes eu quero. Vamos extrapolamos. falar um pouquinho da Nutri. Nós já conversamos aqui 1h30, viu? Já tem 1h40, na Rapaz, verdade. Rapaz, Queria falar aqui um pouquinho da Nutri. Gente, falar de coisa boa, hein? falar de coisa boa aqui agora, não que nós não falamos, mas falar de mais coisa boa. Mais Nutri coisas. Brasil. Que são as barrinhas de proteína aqui da Nutri Brasil. Essa aqui, ó, é a de leite em pó com avelã, deliciosa. Ó, E produção, tem vocês vão... outros, né? Tem outros sabores aí. Então, se você não conhece ainda essa barra de proteína, já entra em contato aí pelo Instagram da Nutri Brasil no Instagram para você adquirir as melhores barrinhas de cereal, não, de proteína. E vamos sempre frisar isso Eu aqui, falei ó. muito no começo sobre cereal, Então, cereal é é proteína, verdade. proteína. Irley, isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó, Já experimentei. isso aqui substitui uma refeição, para você ter noção. Então, além de substituir uma refeição, de ser saudável, é, Nutritivo. é nutritivo e ainda é proteína com aroma
aromatizado artificialmente, 4 leites, suplemento alimentar em barra. Então, substitui aí uma refeição. E tem E colágeno. tem colágeno. Tem colágeno. E, além disso, falando, o Mendes me apresentou a Nutri Brasil, falou: "Olha, eu estou trabalhando com esse produto." Eu comecei a estudar o que o mercado oferece e a diferença da Nutri Brasil no mercado. Entendeu? Então, a hora que o Brasil, porque logo logo vocês vão estar no Brasil, a hora que o Se Brasil Deus descobrir quiser. a grande diferença da Nutri Brasil para os outros produtos, não é desmerecendo ninguém, cada um vai lutar pelo seu mercado. Mas a Nutri Brasil, eu falo com propriedade porque tive o prazer de experimentar todos eles, Sim. né? E eu estudei os produtos desse segmento, né? Pô, mas estudioso Então, mesmo, tá estudando Tudo, até a tudo. Nutri Brasil, vamos pegar ele como consultor, né? então eu experimentei o de banana, um de banana. Eu experimentei, foi dois, Cookie, tem um de foi, do- foi cookie. dois sabores. Foi dois Dois sabores. sabores. Foi dois sabores. Isso aqui eu levei pro escritório e fiz o teste, que eu sou comelão, né? Mas eu levei pro escritório e fiz o teste. A hora que der a fome, come uma barrinha dessa aqui, toma água e pode esquecer. Olha só. Beleza? Nutri Nutri Brasil, Brasil. a melhor do Brasil. Então é isso aí, pessoal de casa. Ó, nós vamos caminhando para o final do nosso episódio, mas antes tem a última pergunta que você tinha feito, que a gente vai finalizar, né? Que você falou sobre o investimento do setor sul, no setor. Assim, a última pergunta, Relei, pra gente fechar com chave de ouro. Além do lado sul nosso da cidade, tá? Porque se alguém falar que outro local melhor para investir do que ali, eu vou discordar em certas partes, né? Mas vamos pegar umas outras opções. Digamos o seguinte, em Anápolis hoje, para quem quer investir, hoje você como corretor, com a expertise, com a dedicação, a experiência que tem, você hoje nos daria qual dica? Qual o direcionamento, né? Isso. Então, hoje, só fazer uma observação aqui, que com a finalização daquele anel viário e aqueles investimentos que o pessoal está fazendo de prédios, de apartamentos ali para aquela região, além de. Vai ter um investimento muito grande agora na Brejeiro. A Brejeiro negociou um terreno muito grande, Próximo ao Valdez. muito É grande, ali. e a Brejeiro Também tô sabendo, hein? tá lá. E tem uma outra, e tem uma outra empresa Aí, pessoal, fiquem também. atentos, ó, próximo o Brejeiro, próximo ali ao Valdez. Quem almoça no Valdez, muita gente conhece o Sol Valdez, nascente, Sol né? Nascente, Então, é ali. para quem conhece o Brejeiro, né? Então eles estão pegando um terreno muito maior, a expansão deles agora vai ser assustadora. E tem uma outra empresa também que conseguiu uma área muito grande. Então a Brejeiro agora vai ofertar muito mais mão de obra para o mercado. Então, quem está morando ali no lado sul, quem quer trabalhar, né? Tem ali o DAIA, né? Todas as empresas do DAIA. Então, a região sul, ela oferece isso aí. Além de ter tudo que as famílias precisam, hoje a gente tem um mercado bom, foi o Supervi para lá, tem lotérica, então tem de tudo. Vai ter esse investimento aí no segmento empresarial, além de ter as ofertas de trabalho de todas as empresas que já tem ali. Então, a região sul ali, a região do Industrial Munir Calixto, para quem quer trabalhar, quer investir, aquela região é uma região bacana de opção. Sim. Né? Vai finalizar o anel viário. Caoa está em expansão, A lembrando Caoa está também. numa expansão gigantesca. Vai vir esse crescimento ali da Brejeiro ali para a região também do Daia. E tem uma outra empresa grande que ela já negociou o terreno, já está tudo certo. Ela também vai expandir lá no Daia, né? Então vai levar mais mão de obra. Então, morar perto do trabalho é que todo mundo busca. E as empresas dão preferência para quem mora ali na região, ali do setor industrial, toda aquela região, pela facilidade de trajeto. Sim. Tem pessoas antigamente que pegavam aí 2 ônibus, morava na Jaiara, parava no terminal e depois ia para o DAI. Então ainda tem empresas que ainda não fornecem o transporte, né? Algumas lá já tem transporte próprio. Mas algumas a pessoa pega 2 ônibus para chegar até no trabalho. Então acaba que tem muita falta. Às vezes a pessoa tá lá, cara, eu vou pegar 2 ônibus hoje. Hoje eu tô meio cansado, que não vai. E quem tá ali, não, o cara vai de bicicleta. Sim. Você entendeu? Então, para moradia, um investimento bacana, proximidade das empresas. E dali, no Brasil, Park Shopping, naquela região do Industrial Munir Calixto, Jardim Esperança, né? Do setor industrial no Brasil, Park Shopping é 17 minutos. Você entendeu? Então, finalizando o anel viário, essa expansão da Brejeira e essa outra empresa grande também que vai expandir para lá,
vai valorizar muito mais aquela região, muito mais. Então, a sua indicação, ela é direcionada. Hoje eu investiria para o investidor e para moradia, região sul. Vai conseguir comprar mais barato, com facilidade, batendo nessa meta. aproveitar o momento, né? Comprar mais barato. E para moradia também, os terrenos ainda não valorizou muito. Sim. Agora, a hora que finalizar ali o anel viário, começar a fazer aqueles prédios, já fez um prédio lá, já compraram um terreno, vai fazer outro. Já a Então, fundação está pronta. Estão a- começando isso. com a parte de pilarização. Então, a bola da vez hoje está sendo ali aquele espaço ali, ó. Então, fica a Então, dica, né, Deus? Fica a dica aí para o pessoal, para quem tem esse desejo de investir, né? Vamos pro lado sul, Todo gente. mundo no lado sul ali de Anápolis. é isso aí. Legal. Obrigado pela dica, Erlei. Essa foi. Essa foi mais uma dica. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Tivemos um bate-papo aí de mais de 1 hora e 40 minutos. Muita coisa para você assistir, para agregar aí também, né? Na sua vida, nas nossas vidas. A gente sai daqui, né, Mendes, com Sim. um conhecimento agregado que o Irlei trouxe aqui para a gente. Obrigado. Então, nós já queremos te agradecer, Irlei. Esse é o momento que a gente faz as nossas considerações finais. Mendes, suas considerações finais. Então, também quero estender o meu agradecimento, Erlei. Erlei, que é não só parceiro, é amigo de longas datas, né? Acho que nós já passamos aí. Eu sempre, acho que eu até falei isso um dia aqui, né? A gente sempre lembra de pessoas que nos colocaram em dificuldade, pessoas que passaram com a gente em dificuldade e pessoas que nos retiraram Uhum. da dificuldade. Isso é Sim. forte. E o Erlei, ele esteve presente em momentos da minha vida em que ele só não me colocou em dificuldade, É. mas ele passou comigo em dificuldade e me ajudou em algumas ocasiões a sair de dificuldades, sejam elas talvez por menores ou até mesmo maiores, né? Então ele é um cara que está junto, é um cara parceiro, isso eu tenho uma grande consideração e valorizo isso. Então quando eu pensei em convidá-lo, para mim é realmente uma honra, viu, Erlei? Ter você aqui A com a gente satisfação nesse é toda minha. bate-papo Deilson, vocês, e a gente deixa o nosso empresariando também à sua disposição, tá? Eu, Adeilson, a equipe como um todo. E mais uma vez, obrigado, viu, por bacana, você bacana. ter atendido o nosso convite. Sempre precisar, eu estarei por aqui. Para mim foi uma satisfação estar aqui. E eu achei que o podcast tinha um trem, até não tem um monte de coisa que não usei, não. É que a gente conversa, né, cara? É um É bate-papo. bacana, cara. Assim, bem espontâneo. Eu gostei. Para mim foi uma honra, cara, estar aqui, ter recebido o convite de vocês. Às vezes a gente acaba seguindo caminhos diferentes, trabalhos diferentes, Sim, né? Acaba que distancia, mas eu de vez em quando passo lá no Mendes, eu não dou sossego para ele, não. Toma um E o Mendes, eu café. vou contar um segredo aqui do Mendes para você. Eu vou abrir aqui o jogo. O Mendes, de vez em quando ele compra os pepinos, aí, na hora dele comprar, ele não fala comigo. Aí eu falei, eu precisava que você me ajudasse a vender um ágio do negócio ali. E eu falei, engraçado, na hora de você comprar, você comprou comigo. Agora, na hora de desfazer a bomba, você quer que eu vou. Mas é brincadeira, é brincadeira. O Mendes é uma das pessoas que sempre, e tanto ele quanto o pessoal da empresa dele, né? Hoje eu tive conversando com o Matheus, ele tá querendo negociar um negócio que não sou eu que estou vendendo, né? Mas ele me pediu uma assessoria nessa negociação que ele foi. Que ele está avaliando para compra, né? Não sou eu que estou vendendo, mas eu falei, cara, pode me mandar. Eu vou fazer esse levantamento para ele. Ele quer saber sobre valorização e tudo mais, né? Uhum. Então, o Mendes, quando ele precisa de comprar alguma coisa, eu tenho uma ideia, sempre me reporta, fala, olha, eu vou precisar de comprar isso. E é como você faz nem sempre igual compra, né? Às vezes a gente só tá com a ideia, né? Mas a gente a gente compra. Então, é isso, cara. Tá aqui com vocês, a gente ter esse bate-papo, passar um pouco de informação, porque hoje muita gente compra errado por falta de conhecimento, e essa oportunidade que vocês deram é importante, assim, vocês que, para as pessoas que pensam em comprar imóvel, né, e para as pessoas da cidade de Anápolis, é importante estar seguindo aí o Empresariando, né, porque aqui ainda vai ter muitas entrevistas e vai ser aprendizado para a cidade inteira. sim, Então, quem não seguiu, procura lá, né, no Instagram, vai Empresariando. aparecer, gente, vai Vai aparecer. aparecer lá, Tem um aparecer. vai arroba, hein? aparecer aí. Vem Empresariando, segue, porque aqui vai ser uma caixinha de surpresa. Cada vez vai ter pessoas diferentes e de conhecimentos variados, né? Então, gostei do bate-papo. Sempre precisar de mim, pode me chamar lá, né, que eu vou estar à disposição. É isso aí, gente. Muito obrigado, Irlei, pela sua
participação aqui, por trazer esse conhecimento para nós também. É sempre bom encontrar você, falar com você e ver aí que a sua jornada continua sendo uma jornada de sucesso, né? Sim. Então, obrigado pela sua participação. Para você aí de casa que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de seguir no nosso Instagram e também que está aparecendo na tela, para você participar com a gente. Toda semana nós temos aqui o nosso Empresariando, com diversos temas aí, um leque de temas dentro desse ramo empresarial, né? Então, vai ser muito importante ter a sua companhia aqui toda semana. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço para vocês e até semana que vem. Até semana Tchau. que vem, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.